Ora então, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Sentido Improvável Decisão, um podcast aqui do canal da Viciado. E desde já quero agradecer a todos o fantástico feedback que deixaram no primeiro episódio, que foi o episódio de estreia aqui do conteúdo, e espero acima de tudo que vocês gostem do formato. Já sabem, 15 em 15 dias aqui no canal da Viciado vão ter um podcast do Sentido Improvável de Decisão. Para este segundo episódio, eu decidi introduzir aqui um tema relevante, que é a questão da Starlink. A Starlink é hoje um dos serviços mais relevantes do ponto de vista das telecom, não no sentido tradicional da questão, mas no sentido de garantir um serviço diferente, disruptivo, em todas as linhas, seja no serviço de internet, seja até no já falado serviço mobile. Nós já lá vamos tocar em todas essas temáticas que são igualmente relevantes aqui para o tópico. Portanto, meus amigos, para hoje, portanto, na consulta pública, que é a fase de discussão dos tópicos, nós vamos ter tópicos sobre a Starlink, mas não vamos estar sozinhos. Como eu vos disse, um dos objetivos daqui do Sentido Improvável Decisão é também ter oportunidade de discutir mais a fundo alguns tópicos e, se pudermos discutir esses tópicos com pessoas que também saibam e que tenham interesse nesses tópicos, fica sempre muito mais interessante. Por isso, eu decidi convidar aqui o nosso amigo Leandro, que já teve oportunidade em estar connosco num Viciado Comenta também a falarmos sobre Starlink, mas agora aqui como primeiro convidado oficial do Sentido Improvável Decisão. Leandro, muito obrigado por teres vindo e quero começar... Muito obrigado aqui pelo convite também, Prazer é e vamos nosso. falar aqui muitos assuntos sobre Starlink, não é? Que é, mais uma vez, é um serviço bastante interessante, tanto na questão de resiliência, como na questão de permitir o acesso à internet a comunidades rurais que, bem, não têm qualquer alternativa. Ahm, Pronto, e venho aqui também transmitir a minha experiência depois de sensivelmente 2 meses de serviço, que, bem, já aqui a adiantar, é incrível. Exatamente. Essa é a parte fixe também de termos aqui o Leandro, porque ao contrário dele, eu não tenho uma Starlink em casa, ele tem, e portanto isso dá-nos aqui uma capacidade de perceber melhor os vários tópicos. Ora bem, meus amigos, eu vou lançar o primeiro tema para consulta pública, e este primeiro tema é de facto a questão da performance dos serviços contra a internet tradicional. Nós escolhemos este primeiro tema precisamente com o objetivo de podermos dissertar aqui um bocadinho sobre a relevância, neste caso, que a Starlink tem quando comparado com os serviços tradicionais que nós já temos. Hoje em dia é muito fácil nós, muitas vezes, olharmos para a Starlink como um serviço fantástico que serve para tudo, mas eu acho que pelo menos em 2026, este é para já um serviço complementar. E eu digo isso complementar porquê? Porque, tirando as zonas rurais, que nós já lá vamos daqui mais à frente, nas zonas urbanas a Starlink não tem essa relevância. Ou seja, onde tu puderes ter FTTH, por exemplo, a um preço interessante, a Starlink não tem relevância. Agora, nas zonas onde tu não tens, ou nas zonas onde tu tens, mas que seja muito intermitente, que tenha muitas falhas, ou que exista alguma situação, ou que tu queiras ter como backup, a Starlink aqui ganha uma relevância significativa. Eu vou-te deixar introduzir o tema e depois a seguir pego eu e continuo. Portanto, a nível da comparação, para alguém que vive aqui em duas realidades, né, que é o teu caso, portanto consegues viver parte do teu ano, vamos dizer assim, com FTTH e depois noutras zonas sabes que não tens, como é que tu olhas para esta questão da Starlink na tua opinião? Ora bem, lá está. Começando pela questão, como estávamos a falar, das zonas rurais, onde não há qualquer alternativa, uma das minhas realidades é, lá está, tenho a Starlink instalada numa zona onde a única alternativa que até agora tinha era um serviço 4G do cartel, nomeadamente da Mel ou da NOS, no caso dos serviços satélite, que pronto, em termos de velocidades são completamente miseráveis, tanto numa como na outra, nomeadamente, lá está, muitas dificuldades no acesso a tarefas muito básicas da internet, nomeadamente e-mails, nomeadamente navegação web. ahm, e lá está, por exemplo, coisas como streamings e afins e gaming era completamente impossível. E lá está, Starlink lá está, é um divisor de águas,
deste mercado, porque lá está, é um serviço que permite com que mesmo em zonas, em todo o mundo, digamos, não é? Em zonas onde não há qualquer alternativa, permite-nos fazer de tudo o que a internet nos obriga, não é? Hoje em dia, desde gaming, desde Uhum. streaming, desde trabalhos pesados, nomeadamente o teletrabalho, não é? Pronto. Por outro lado, também temos as zonas onde temos a fibra, temos um bom 5G, e nesse caso a Starlink já não é tão uma alternativa, mas poderá ainda assim ser usada, por exemplo, como uma redundância, não é? Porque a fibra óptica, todos sabemos que em termos de latências é muito boa, em termos de velocidades é perfeita, mas basta cair uma árvore ao poste, por exemplo, que acabou, Acabou. né? Não há Uhum. qualquer serviço, não é? Um, e a Starlink nesse aspecto, lá está, ganha na questão de resiliência, não é? Quanto ao 5G, em termos de latências, são serviços muito parecidos. O 5G, dependendo, pode ser um bocadinho mais baixo, no entanto, ainda assim, pronto, o 5G ainda não é tão bom como a fibra óptica em termos de latências, não é? E E continua a como ter, e vamos ver também continua a mais ter à o frente em problema termos de de que CPS. se a fibra óptica falhar, o 5G também vai falhar, porque os sites são alimentados por fibra e, portanto, também há essa questão. Eu acho que introduzia só aqui no teu tópico para a conversa, que é o seguinte: há uma coisa em que, em ambas as circunstâncias, temos dificuldades em garantir essa resiliência, que é a questão energética. Ou seja, mesmo na questão de infraestrutura, portanto, imagina, cai ao poste e ficas sem fibra. Ok, sim senhor, é complicado. Na Starlink tu não vais ter esse problema. Mas se tu tiveres um problema energético, estás igualmente entalado. E nesse ponto de vista, a Starlink agora melhorou. Eu sei que eu vaticinei aqui algumas coisas e de facto o Elon Musk lançou, nomeadamente agora a nova versão com a bateria, etc. Eu falei do painel solar, mas de facto não achas que pode haver ainda essa limitação do plano da resiliência energética, como depois vamos tocar mais à frente, a situação do apagão, etc. Na questão da resiliência energética, lá está, é sempre preciso que o consumidor tenha algum tipo de redundância, seja através de sistemas off-grid, painéis solares, Uhum, baterias, ou então através de geradores, ou através de UPS, uhum, pronto, para ter acesso. Nesse caso, a fibra, durante umas horas ou uns dias, pode até aguentar, porque lá está, se não apagão exclusivamente elétrico, a fibra basta que a central e o cliente tenham sim, eletricidade, não é? sim. Uh, Cumprindo essas condições, a fibra Mas, nesse mas, por aspecto exemplo, do lado do cliente, as necessidades energéticas são muito mais baixas do ponto de vista da fibra. Ou sim, seja, na fibra, na se tu, Starlink, se tu pegares temos se tu pegares uma espécie de uma powerbank daquelas gigantescas que tem 1 kW ou 2 kW, que tem a tomadazinha normal, se tu fores ver os consumos do teu router, é o quê? 4 5 watts, 6 watts, são coisas muito pequenas. Portanto, a Starlink já vai ter um consumo maior. Achas que nesse aspecto a Starlink pode melhorar por aquilo que tu tens visto, depende, nomeadamente, lá está, eu tenho a sem Starlink prejudicar o Standard, serviço, sem prejudicar o serviço? sem prejudicar o serviço, só se colocarem, tem que investir em satélites, de modo a que a antena possa estar menos tempo a transmitir, que é a atividade de transmissão que consome mais energia. Pronto. Quanto a consumos elétricos, lá está. Starlink é um serviço que consome bastante mais energia do que um Uhum. serviço comum, pelo Sim. que baterias e assim vão efetivamente durar menos tempo, não é? Ahm, Pronto, eu tenho a Starlink Standard, tenho consumos médias à volta dos 30, 25, 30, 40 watts. Na Starlink Mini deduzo que seja bastante menos. À volta dos 20 Mas watts por aí. Tinha tido essa sim, eu tenho aqui, informação. Sim. aqui Mas alguns depende muito, vai screenshots. depender vamos dizer assim, do nível de utilização que tu tiveres a dar. Isso mesmo, sim. Lá está. Quando faço algum speed test ou alguma atividade bastante mais intensiva, lá está, o consumo vai disparar. Uhum. E vê-se também no gráfico do consumo elétrico que a média, lá está, não é constante. Ora está muito baixo, ora está bastante alto, não é? Sim. Depende, lá está, da atividade de navegação daquele momento. Sabes que há uma coisa que eu acho que é relevante de meter aqui neste tópico, que é quando nós às vezes fazemos essa comparação direta da fibra para a questão da Starlink e esquecemos que muitas das vezes
Claro que estás a fazer um speed test, vais estar a puxar o serviço ao máximo que ele dá, não é? Mas mesmo no nosso dia a dia, tendo em conta as velocidades que a Starlink nos entrega hoje, não é muito difícil que se tu tiveres uma casa inteira a ser alimentada para Starlink, ela não esteja pelo menos a 50, 60% da sua capacidade. Não achas que esse pode ser um ponto que daqui a Imagina, neste momento não é muito relevante porque não se fala muito nisso. E eu até tive a oportunidade de fazer um vídeo recentemente sobre essa questão de energéticas, sites, etc. Com a necessidade constante, porque nós estamos a viver um período muito estranho, que é um período onde parece que se está a fazer muitas coisas, mas depois ao mesmo tempo se esquece dos assuntos essenciais, que é, por exemplo, estamos a falar do 6G, mas depois esquecemos que é preciso energia. E energia, nós na Europa não temos praticamente produção energética. Temos as questões das renováveis, mas que não são tão constantes como era o carvão ou como é a câmara de gás natural. Não achas que um futuro onde a Starlink seja massificada pode trazer problemas com o aumento significativo do consumo de energia? Porque imagina, se tu estiveres a falar de 8, o meu exemplo aqui, um prédio, 8 frações, se as 8 frações tiverem Starlink, estamos a pôr um absurdo, não é? Mas se as 8 frações tiverem a Starlink e tiverem à média dos 50 watts, já estamos a falar de 400 watts de consumo constante, que não existem em circunstâncias normais, são valores que nós nem sequer pensamos neles. O nosso router está ligado dia e noite, 30 dias por mês, não faz diferença, mas não acha que a Starlink nesse aspecto também precisava de garantir melhor eficiência, ou pelo menos garantir alguma coisa que reduzisse o impacto, nomeadamente com essa questão do painel solar que eu falei aqui? Não sei se queres lançar aqui também para essa questão, porque estamos aqui no Sim, tópico de numa discussão fase entre inicial. a comparação, sim. Sim, numa fase inicial, lá está, seria algo crítico a questão do painel solar, de modo a reduzir, poderia ser importante, porque lá está, Até ainda porque a não há antena está sempre satélites no suficientes. exterior, é isso que eu digo. Sim, também Está temos sempre no esse ponto, exterior, apanha portanto, sempre luz solar, mas é exatamente. importante especialmente porque ainda não há satélites suficientes para que a antena possa estar a transmitir menos tempo sem prejudicar a capacidade de upload. Não é? Porque ela, temos de downlink, de downloads, de velocidades de download, consegue, pronto, está só a ouvir, não está a consumir tanto, ela apanha bom sinal. Agora, ela para transmitir precisa dessa energia. E se, pronto, se houvesse mais satélites, né, havendo mais satélites, como o Elon Musk está agora a trabalhar, até mesmo na Uhum, questão da Starship, né, para os satélites sim. V3, que permitem muito mais capacidade em geral, tanto download como de upload, permite-se que a antena possa estar menos tempo a transmitir, reduzindo assim o seu consumo energético. Sim. Porque na comparação direta eu acho que é indissociável. Porque é assim, se por um lado, e agora introduzindo aqui mais um tópico, se por um lado a questão energética é uma questão que ainda é relevante para a Starlink, a questão da resiliência do ponto de vista da infraestrutura no lado da fibra também é relevante. Por isso é que nós falamos muito na necessidade de enterrar as fibras, de garantir que elas estão debaixo do solo para dar de facto essa capacidade de resiliência. Achas que numa altura em que, num mundo perfeito em que as fibras estejam todas elas enterradas e que se comece a reduzir os tendais que a Mel tem para aí espalhados no país, e não só, né? Esses postes de madeira que são super frágeis. Há alguns postos que basta que um caminhão passe Ei, que a vai, fibra vai e abaixo. depois puxas um, aquilo está tudo agarrado uns aos outros, arrancas 4 ou 5. Mas a questão é, Lá numa está. altura em que esses trabalhos se façam e se consigam começar a. Achas que essa resiliência da Starlink não pode ser colocada em causa, tendo em conta que a fibra será muitíssimo mais resiliente? Assim, poderá ser colocado em causa, mas não, em todas as circunstâncias, porque, por Hum, exemplo, talvez incêndios, talvez, as tempestades, talvez a fibra seja resiliente e não vá abaixo. No entanto, estamos a esquecer de alguns tipos de catástrofes, nomeadamente, por exemplo, os sismos, não é? Os sismos, podem mexer ali com os sim, cabos com o de fibra, não é? solo, sim. Sim, e mesmo os próprios incêndios, dependendo do que sejam, podem mexer ali. Pronto, e nessas Eu circunstâncias a acho que Starlink vai continuar a ser imbatível, não é? no caso dos incêndios, nós tivemos a oportunidade de perceber que, por exemplo, na questão de Pedrógão Grande, um dos principais problemas até foi a queima dos pontos, não é? Portanto, da própria, das unidades de energia e depois também nas unidades de distribuição, e de repente tens toda a infraestrutura queimada porque não estavam limpos os solos à volta, e na altura Cadeia de Matos até falou sobre isso, que é, está lá, vamos chamar assim, a casinha onde estão as infraestruturas, e depois à volta da casinha temos mato denso, quando aquilo arde tudo, portanto, mesmo que tenhas as fibras depois enterradas, convém que haja também essa atenção. Mas eu acho que sim, desse ponto de vista, ambos os lados têm o que melhorar, não é? Ambos os lados têm o que melhorar, e por isso é que eu digo que são complementares, mas comparativamente, e agora aqui utilizando um dos nossos pontos que nós tínhamos pensado, que é.
tens a questão do Wi-Fi 6 associada aqui ao teu serviço da Starlink. Há uma coisa que é relevante. Parece que as operadoras em Portugal querem voltar a democratizar o Wi-Fi 5. Portanto, estão aqui a dizer: o Wi-Fi 6 é um grande luxo que tu trazes aí. O quê? O A Wi-Fi 6? Mas achas que Starlink estás já aonde? Diz? A Starlink já há rumores, pronto, já vazou na certificação da FCC, já estão a pensar no Wi-Fi 7, não é? Isso esquece, A isso esquece. Starlink aí para a Não. frente e as operadoras aí para trás, não é? Claro, claro. E nesse aspecto não achas que a Starlink também está a dar um passo em frente significativo? Porque lá está, às vezes tu até podes ter uma fibra muito interessante em casa, 1 gigabit espelhado ou o que seja, uma coisa espantada, mas depois tens um router que tem uma capacidade de... Vais acabar por ter que fazer o investimento por conta própria para um router de jeito para depois teres esse serviço. E nem todas as pessoas ou não têm essa capital para fazer esse investimento ou nem sequer têm conhecimentos. Dizem só, isto funciona mal, ali não sei onde, na minha casa já não apanho energia, Culpam já a não apanho operadora, né? Quando o Wi-Fi. problema é do cliente. Mas sim, a Exatamente. operadora podia efetivamente, lá está, a Mel acho que está a cometer um erro, por exemplo, em voltar atrás e em usar o Wi-Fi 5 como padrão. Neste Sim. momento, creio, pronto, nas low cost, neste momento só a U é que ainda está no Wi-Fi 6, mas isso deve ser questão de tempo até voltarem atrás. Sim, eu também acho que sim. Pronto, tendo em conta as medidas que eles têm tomado. Quanto às marcas principais, lá está, só a Mel é que está a começar a voltar atrás. Pronto, infelizmente, não é? E vemos aqui a Starlink a tentar ir para a frente, a tentar ir para o futuro. Quando lá está, a Starlink tão cedo não consegue aproveitar nem sequer o Wi-Fi 6 na totalidade. Sim. Quanto mais seria o Wi-Fi 7, não é? Sim. Tendo em conta até mesmo as velocidades, como também se vai ver, como também se vê nos speed tests, não é? Até porque não é só ter o Wi-Fi 7 em casa, também tens de ter um equipamento que tenha capacidade para isso, porque senão também não vais tirar partido dessa questão do Wi-Fi 7. Claro, sim, lá está. E precisas também ter velocidade de internet para isso. Sim, A Starlink não, neste momento não consegue sim, sequer saturar o Wi-Fi 6. Ou melhor, até arrisco dizer que mesmo que o router fosse o Wi-Fi 5, arriscaria dizer que nem isso eles conseguem saturar. sim. Sim, é possível, lá está. É também ajustar a tua capacidade de fogo às munições que tens, né? Porque também não vale a pena. Talvez isso já seja um pensar mais à frente, mas é relevante esse aspecto que nós tocámos aqui, que é numa altura em que nós estamos a fazer a comparação entre um serviço que se está a começar, ao fim e ao cabo. Estamos a fazer comparação com o mercado tradicional, que é, neste caso, as operadoras históricas, e estamos a ver que o caminho é andar para trás. E o andar para trás faz-se não necessário. Eu acho que aqui é especulação minha e fica essa. Eu acho que este andar para trás visa que no futuro, quando se trouxer o Wi-Fi 7, por exemplo, massificadamente, em que a Digi, por exemplo, traz hoje no serviço 10 gigabits, que bem que não é um Wi-Fi 7 perfeito, porque não tem o que devia ter para ter a capacidade dos 10 gigabits, mas ainda assim nessa altura para fazer parecer maior. Ou seja, uma coisa é tu passares do Wi-Fi 6 para o Wi-Fi 7, outra coisa é tu teres a malta toda no padrão Wi-Fi 5 e de repente vens dizer que o Wi-Fi 7 dás tipo o salto. Não achas que pode ter a ver com isso? Tipo de tornar Também maior pode o ter, salto? assim, pode, pode, Claro que também pode tem a ver com os implicar um routers serem bocadinho. mais baratos e têm para lá em stock e toma Sim, lá. também temos de ter em conta a crise de chips, não é? Sim, Que exatamente, também. fez os preços dispararem de uma maneira louca, não é? Sim, que Mas afeta tudo. também temos aqui, pronto, vou aqui avançar para um tópico desse género. Sim. Temos a FCC nos Estados Unidos que retirou a sua meta de 1 gigabit. Penso que era 1 gigabit download por 500 de upload. E Hum, voltou aos 100 download por 20 de upload, creio eu. Para que para que tecnologias que não sejam fibra consigam acompanhar. Isto, bem, é claramente um voltar atrás, não é? Até já ouvi especulação de que fosse até para ajudar o Elon Musk, porque a Starlink lá está tão cedo, não consegue o gigabit de download e muito menos o upload. Né, nos 500 megabits, mas lá está, vê-se aqui um andar para trás, não é? Em vez de irmos para a frente, estamos a tentar retrair, não é? Coisa que, pronto, vai acabar por correr mal, não é? Porque é assim, estamos perante necessidades cada vez mais crescentes de internet, não é? É assim, eu tenho uma opinião sobre isso que vai um bocadinho ao encontro daquilo que estávamos a falar há bocadinho, que é, eu acho que muitas vezes nós andamos para a frente, mas depois esquecemos dos alicerces, ou seja, nós já lá vamos no piso 600 de construção em altura, mas depois esquecemos que a base não está sólida. Então, espera aí, nós até podemos continuar a construir para cima, mas e a base? A base nas telecomunicações é uma questão que é cobertura em 100% do território.
Pá, não me venham com a história do 6G, do 7G, do 1000G, com velocidades do outro mundo, quando eu chego a uma zona do país e não tenho a capacidade de abrir um e-mail. Nem em serviço móvel, nem em serviço fixo. Ou seja, eu acho que os Estados Unidos sofrem ainda mais com isto. De longe, Claro, os Estados porque Unidos há. tem uma E dimensão vê-se lá está, tremenda. vê-se lá está, até na própria Starlink, que até há pouco tempo, nos Estados Unidos, a performance do serviço era claramente diferente da performance do serviço cá na Europa, não é? E Sim, aqui na Europa chegava-se, em particular em Portugal, chegava-se ao cúmulo de o serviço, na altura, quando existia o serviço residencial light e o serviço residencial, chegava-se ao cúmulo do serviço residencial light atingir a mesma performance que o serviço residencial normal. sim, 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 sim. Sim, é isso que eu digo, que é, eu acho que essa decisão do Federal Communication Commission, que é um nome incrível, eu acho que tem a ver com isso, que é a noção de que não se conseguiu ainda fazer os mínimos olímpicos e que, portanto, não vale a pena nós andarmos a inventar e a colocar pressão em cima das tecnologias para que todas elas vão no caminho do gigabit ou o que seja, quando nós, por exemplo, nos Estados Unidos temos imensos estados que são desertos, por exemplo, ou que têm extensões gigantescas cuja densidade populacional é baixíssima, e o mesmo se poderia aplicar a outros países. Olha, estou-me a lembrar do caso do Brasil, por exemplo, que é outro desses exemplos onde a Starlink é essencial. E vê-se, por exemplo, só aqui é um assunto que eu gosto, que é a questão dos camionistas que estavam isolados do mundo durante dias por causa das suas viagens, por exemplo, na zona da Amazónia, não sei o que, a Lá Starlink está, não garantiu isso. havia. Claro, não há capacidade, porque se nós em Portugal estamos num paísinho em que eu em 8 horas vou de um lado ao outro e consigo identificar uma carrada de zonas onde os operadores dizem, ai não, aqui não vale a pena. Então imagina num país onde eu demoro uma semana ou duas a ir de uma ponta à outra. Pronto. E eu acho que tem a ver com isso, e nesse aspecto eu acho que o FCC está a ir no caminho certo, que é, epá, eu preciso que as pessoas tenham o mínimo olímpico em todo o lado. E não preciso estar a pressionar ainda mais quem está a fazer alguma coisa, porque, olha, por exemplo, estávamos a falar aí das alternativas que temos e do FWA. Há muitas empresas no norte e no interior do país, e eu em breve quero ver se trago aqui para o canal também um dos donos de uma dessas operações. Que de facto fazem nessas zonas do país um trabalho fantástico, onde não há fibra, onde não há sequer. Nós falamos em HFC, estas pessoas vivem em cobre. Estão a perceber? Esqueçam essa. Ai não, mas o HFC, ai o DOCSIS. Meu, as pessoas vivem em cobre, as pessoas vivem a velocidades ADSL. Quase que só falta quando toca o telefone fixo e ficam sem internet como era antigamente. Portanto, há pessoas que vivem nesta circunstância. Portanto, a diferença entre tu teres uma boa capacidade de colocares 5G nessas zonas e depois, ou 5G, ou garantir sinal em antenas e depois direcioná-lo para as pessoas com um serviço móvel barra fixo, é essencial. Mas tu depois dizes assim, ei ó Pedro, mas esse serviço tem 120, ou esse serviço tem 60-10, ou não serve para nada. Comparar. Para essas pessoas significa conectar-se ao mundo. Para essas empresas significa conseguir fazer o mínimo. E por isso é que eu acho que nesse aspecto concordo com o FCC, com aquilo que o Leandro trouxe Sim, aqui, de facto que é o mínimo é mais essencial do que o fantástico só para alguns. claro, Pronto. não é? Porque, né, temos de ter em conta, lá está, é como, lá está, não quer investir em fibra, mas também não quer investir num mínimo de rede móvel Sim, para que a pessoa consiga sim, ter internet, porque, sim. né, 2, 3, 5 megabits hoje em dia Não não dão dá. para Não nada, dá. não é? E depois é Nada. Uma 2 pessoa para abrir 3 uma 5 de página, download. O upload ainda é mais merda. pois o upload lá está, é completamente inutilizável, não é? Uma pessoa para abrir uma página web está lá, tem que andar quase à manivela, não é? Sim. Porque é impossível. Não, e depois isso coloca em causa muita daquela ideia de que os operadores fizeram muita coisa e que os operadores não sei o quê, que é, há muitas zonas do país, aliás, acho que isto nem é sequer dúvida para ninguém, isto surpreende zero pessoas, que é, há muitas zonas do nosso país que só têm, vamos dizer, internet móvel, depois também por agregado tem a questão do sinal de telefone, mas o telefone no mínimo pode estar em GSM e o GSM tem uma capacidade de propagação muito maior. Mas Portanto, aqui é acho que. outra vergonha, né? Que é outra vergonha, que é, isso é, pronto, a questão Pronto, do mas, telefone fixo mas com GSM, mas cobrar em chamadas para não. Mas pronto, mas isso vamos, é assunto para outro tema, não é? Isso, mas lá está, ou seja, é muito mais difícil tu não teres cobertura GSM do que depois de não teres o 4G, e principalmente desde que o 3G foi desligado, não teres o 4G ou 5G. Mas há muitas zonas onde tu tens esses serviços, mas por imposição da ANACOM.
com medidas regulatórias por, lá está o que eu digo, é meter a cenourinha. Epá, tu queres o espectro, muito bem, queres comprar frequências para o 5G, está bem, mas agora tens aqui mais uma lista de quilómetros, uma carrada de freguesias, porque estes senhores batem no peito a falar dos conselhos. Ai, nós já estamos nos 308 conselhos, até as 3.000 e tal freguesias. Espera aí, isso aí, tu agora vens aí com essa invenção, Não, meu, mas esquece lá as é outra freguesias. questão. Há muita zona. Eles Pronto. deviam obrigar. É porque lá está, é outra coisa. Eles o cartel e a Digi também, muitas zonas também não é E a honesta. Digi Vais ao também. Joana.com e eles, né, em algumas zonas, temos 1000 megas de download em 5G. Na Isso, verdade, tens 2, 3 megas e não tens rede. Ou não tens exatamente, rede, não é? claro. Sequer. Não, porque eles Né? só falam da E capital falta Digi distrito. também acontece o mesmo com a Digi, mas a Digi é um Claro, bocadinho mais honesta. claro. Não, mas não há aqui ninguém que esteja isento disto. Não há ninguém que esteja. Aliás, no futuro, quando houver mais um leilão de frequências e quando houver mais um conjunto de coisas, a própria Digi também vai ter obrigações de cobertura mínimas, porque se não Claro, e houver é ninguém. suposto ter, não é? Claro, se não houver ninguém a pressionar estas coisas, os senhores limitam-se a pôr os serviços a funcionar onde eles querem. Bom, avançando à questão, já falámos sobre também a questão das latências muito positivas para um serviço que é de E satélite sempre e, à volta portanto. aí dos 20 milissegundos, Hum. são pelo menos medidos com a aplicação da Starlink, também depende do servidor, 20, 30 milissegundos são latências brutais. Sim, Claro, não sim. chegam aos pés da fibra, a Está bem, fibra mas. tem Mas a aqui fibra 6 está aqui, a milissegundos. fibra está aqui fisicamente, não é? Não estás a conectar com uma Claro, coisa que está sim. E a lá. luz que passa, não é? É Uhum. mesmo. Mas há um pequeno detalhe. A Starlink, pronto, como a gente sabe, tem links por satélite, links intersatélite, que são feitos por laser, lá no espaço. Sim. Em situações locais, eu estou aqui, quero aceder a um servidor ali em Espanha. A fibra tende a ser mais rápida. Lá está, em termos de distância física. Uhum. Mas se formos aceder a um servidor do outro lado do mundo, a Starlink já consegue ser mais rápida. Porquê? Pois, porque a É uma questão distância. física. É uma Exatamente. questão física. Não é tanto distância. Distância vai dar um bocadinho. Também, claro, porque a Starlink é mais direta. Mas é uma questão física. Porque enquanto que a Starlink, o sinal viaja no vácuo, ou seja, consegue viajar à velocidade total da luz, a fibra viaja em cabos de vidro, que tem um certo índice de refração, pronto, o que faz com que a velocidade da luz deixa, não é? Sim. É uma questão É um muito interessante até retardador. de É um debater, que a Starlink em retardador. algumas circunstâncias consegue ser mais rápida que a fibra. Sim. Sim. E isso é fantástico, de facto. Olha, por acaso nunca tinha pensado nisso, nessa parte, e de facto é verdade. Ou seja, em certas circunstâncias nós podemos encontrar latências na Starlink abaixo das latências de fibra, Isso mesmo. o que é relevante. E principalmente numa altura do campeonato onde cada vez mais temos, por exemplo, data centers localizados para zonas não sei de onde do país, do mundo, onde a energia é mais barata, onde os solos são mais baratos, onde há mais espaço e depois precisamos dessa conectividade constante. Outra coisa também, já que estamos aqui a falar da questão da comparação direta entre a performance. Isto até podia entrar depois no tópico mais à frente, mas podemos tocar já, porque também estamos a falar do Wi-Fi, que é a questão do Wi-Fi calling e da relevância que isso tem depois para aquilo que é o serviço do dia a dia. Porque é assim, meus amigos. Nós estamos a falar que existem zonas onde de facto o GSM é o que salva, porque sabemos que a capacidade de propagação do sinal, principalmente das bandas baixas onde o GSM normalmente anda, ou melhor, onde as antenas 2G normalmente costumam estar, que é o 800 ou até o 700 ou o 900, dependendo daquilo que os operadores selecionarem, mas normalmente não falha, mas isto não significa que nunca falhe. Ou Sim, mas seja, há zonas onde nem isso temos. nem isso temos. E portanto, como vocês sabem, com o avançado da tecnologia, o Wi-Fi calling é hoje um lifesaver para certas circunstâncias, para certas situações, principalmente situações onde, por exemplo, eu lembro-me de casos, pessoal, as primeiras vezes que eu ouvi falar sobre o Wi-Fi calling e a sua importância é, por exemplo, malta que tinha caves. Caves. Malta tinha uma cave e o sinal simplesmente não penetrava Lá ali. está, não Era penetra e nós também não podemos ir ao operador e ter uma mete antena aqui uma nossa, não antena é? na minha casa. Pronto. E o Wi-Fi calling começou a ganhar essa importância, que é a possibilidade de eu receber e fazer chamadas com o Wi-Fi da minha casa. Porque eu sim, eu pego, por exemplo, crio uma rede mesh na minha casa, meto lá um repetidor na cave e tenho um sinal fantástico, tranquilamente. O Wi-Fi calling ganha essa vantagem. E ganha mais vantagem porque, quando associada à Starlink, permite que estas pessoas que vivem naquelas zonas do país onde têm serviços miseráveis e onde os senhores normalmente empurram para baixo da carpete, porque essas pessoas não valem nada nos olhares deles, depois podem fazer uma coisa tão simples quanto estão em casa, têm o Wi-Fi ligado, esse Wi-Fi está conectado na Starlink, tem o serviço suficiente para o que precisam, e se alguém lhes ligar ou se eles precisarem de fazer uma chamada em casa, onde normalmente não tem sinal ou o que tem é pífio,
a chamada funciona perfeitamente. Pá, e isto é também uma grande vantagem que a Starlink vem trazer nesse aspecto, não só do ponto de vista da redundância, que pode ser ao Cires, porque nós já lá vamos, etc., mas também para as pessoas normais, como eu e tu. Que se estivermos numa zona qualquer e precisamos de fazer ou receber uma chamada ao nosso telefone, em vez de nos dizer, olha, amigo, manda uma carta porque estamos na idade das trevas, como diz o Miguel Almeida, não, faz a É o pombo chamada. correio, né? Isso é usar pombo correio, se calhar. Por acaso até É. há uns estudos sobre o pombo correio, mas bem, o Wi-Fi Calling, lá está, também tem duas realidades. Tem lá está a realidade Starlink, Hum. de onde antes tinha o 4G, tinha a realidade FTTH. Onde tem o FTTH, lá está, também é numa zona rural, mas é FTTH. Pronto, nesta situação, pronto, eu tenho duas redes. A Mel apanha bem, a Digi apanha, é um sinal fraco, não é? E lá está, o Wi-Fi calling é o que me permite fazer chamadas. Pronto. Na realidade da Starlink, bem, a Starlink, lá está, mais uma vez, não estou numa situação onde estou a zeros na rede móvel, mas dentro de casa, em alguns pontos, pronto, não há rede, neste caso, não há rede nenhuma operadora dentro de casa, Nem nem da não, Mel. E isso é não dá relevante. inferior, E isso é nada. relevante. Pronto. E aqui, antes tinha o 4G, que o foco era mais colmatar ali aquela zona onde não tinha rede e usar Wi-Fi calling. Só que o serviço era tão mau e tão instável que o Wi-Fi calling engasgava. O Wi-Fi calling é engasgar e o Wi-Fi calling não é algo que exija muita Nada, nada. velocidade. Quase, é capa bytes. Chegávamos ao ponto do Wi-Fi, da chamada ter que ir pela rede móvel porque né, era muito miserável. A Starlink Meu Deus. permitiu-me não só chamadas por Wi-Fi como se nada fosse, de forma fluida, como inclusive, vamos aqui já até às videochamadas, eu vindo dali, até agora nunca tinha tido uma videochamada sem pixels. Nunca. Parece. Olha, tu eras bom para estar a falar da Idade das Trevas. Eu acho que tu vais ser o bacana que vai ser o ator da novela do Miguel, porque é de facto. Tu sentiste na pele o que é a Idade das Trevas promovida por estes senhores. Ele vai dizer: olha, mas Por muitos anos. tu devias, ele vai-te logo dizer: não, tu devias experimentar os serviços nós, que os serviços nós são fantásticos. Desde, Não, desde o ADSL até agora, é, até ao sim, sim, Foram portanto, muitos anos. isto Foram muitos só, anos. não, só o Luís Lopes da Vodafone é que não tinha a dizer nada porque eles não têm Wi-Fi calling. Esquece isso, isso é muito avançado. Não, esse pronto, esse é tão avançado. Mas também, Não, olha, não há não, rede não. Vodafone lá naquele Não. sítio. O bacana faz acordos com a cena, com as cenas espaciais, mas o Wi-Fi calling, Sim, calma, mano. mas as cenas espaciais também não chegam lá dentro. A Pois, questão é essa, não é? exatamente. Mas lá está, olha, a Vodafone, pá, se não tens rede, olha, arranja outra alternativa porque as chamadas não vais fazer. Sim, sim. Enfim. Pronto, isso é também uma questão relevante. Agora, eu sei que tu querias aqui falar sobre esse ponto, que é a alteração do sistema de referrals, porque de Sim, facto temos aqui também a questão da questão de preços, que é sim. um defeito A tarifa na comercial que Starlink, aumentou bastante, sim, 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 sim. Sim, se os calhar faz preços sentido. e os Sim. aumentos Mas, são por exemplo, valores, faço uma pronto, pergunta aqui diretamente. Aquela questão dos 10 euros mensais de aluguer, eles abandonaram isso? Ou estou enganado? abandonaram, Abandonaram, voltaram não? atrás com isso e Pois. ainda bem, porque é de modo que mais consumidores e tenho conhecidos que também estão interessados em Não, aderir ia e haver agora muito lá pessoal está. simplesmente a derreter com isso, porque mais 10 euros são Sim, sempre. e agora até ganhou, e agora lá está, com esta questão do referral, só tem a ganhar, né? Sim, Com potenciais adesões. Porque antes, tanto quem convidava como quem era convidado recebiam um mês grátis, seja em que tarifário for, desde que seja um tarifário residencial ou viagem, e isso inclui a TSI, como também vamos falar a seguir, que é outra coisa assim um bocado incompreensível, tendo em conta a está realidade ótimo. disso, pronto, mas é muito bom. Agora mudaram, em vez de ser quem convida, em vez de, quem é convidado mantém igual. Quem convida, em vez de um mês depois do convidado ter o serviço, o convidado tem que ter o serviço 2 meses. Mas o que convida, em vez de receber um mês grátis, recebe 45 euros, seja em crédito de serviço ou pode mesmo receber em dinheiro. O que é muito bom no sentido a quem paga menos de 45 euros pelo serviço, igual ao Sim. menos de 45 euros por mês de serviço. E pronto, esse valor depois também vai permitir ser utilizado em compras de acessórios, ou na verdade, na prática, no que for, né? Que o dinheiro pode mesmo ir para a conta bancária. Sim, Pronto. sim, isso, Quem paga mais do que os 45 euros está entalado porque já não vai ter um mês grátis por referral.
Pronto. Mas também nesse caso só se tiver o Mas... Residencial Max, né? Portanto, e os outros dois planos Ou anteriores, então os planos de viagem. ou O as plano de viagens, sim. viagem ilimitado, O- que sai a 95. sim, que é uma loucura. Sim, mas já Sim, mas lá agora. está, é aquele plano que permite andar pela Europa aí, Sim. sem chatices, sem movimento e Sim, tudo. pá, eu digo que é uma Pronto. loucura, mas se calhar para muitas utilizações até é uma situação, por exemplo, a Outra questão malta em que termos faz as técnicos, acho viagens. que, pronto, que também ainda não foi falado, é a questão das obstruções. Pronto. Antigamente a Starlink precisava de uma vista 100% visível, Coberta. 100% do céu. Hoje em dia, isso já não é necessário, já não é crítico. Eu próprio também tenho aqui o mapa de obstruções, como se Uhum. vê, tem ali uma obstruçãozinha, não é uma visibilidade perfeita, e no entanto, em termos de serviço, interrupções, como também se pode ver, são residuais, tendo em conta o serviço. Em termos de alinhamento, atualmente nas novas Starlinks, desde a V4 à V5, às minis, somos nós que temos que fazer o alinhamento, não há aquele motor que a antena tinha antigamente, somos nós que temos que fazer o alinhamento. Às vezes, na fixação, pode acontecer da antena se desalinhar ligeiramente, como a mim me aconteceu. No entanto, isso também é algo que, E da porquê minha a remoção experiência, desse não motor? afeta o Tens serviço. ideia? Sim? Porquê a remoção desse motor de alinhamento Ora bem, automático? o motor, lá está. O motor, primeiro, a questão dos satélites. Como há mais satélites, a antena já não precisa de ser tão alinhada. Eu tenho a antena, pronto, apontada de forma. O desalinhamento que eu tenho é ligeiro, não é. Pronto, está mesmo apontado para a direção que pede. Mas vamos imaginar uma situação em que a gente esteja em movimento. Hum. A antena agora está para o norte, daqui a 2 segundos está para o este, daqui a 5 segundos está para o sul, não é? A antena aponta sempre de forma contrária ao equador. Pronto. A remoção do motor. Primeiro, essa questão dos satélites deixou de ser necessário. Pronto. E que permitiu, primeiro, cortar custos à própria Starlink e, segundo, o motor é um ponto de falha, não é? O motor pode Ok, falhar. ok. Se não houver motor, não há falha. É uma estrutura sólida em. Só se quebrar. Estou a perceber. Mas sendo algo essencial a uma performance melhor, achas que o facto de termos mais satélites hoje consegue garantir uma qualidade de serviço igual à que tínhamos antes, com menos satélites, mas com o apontar mais otimizado, vamos dizer Assim, assim, com o alinhamento mais otimizado? provavelmente, na prática conseguíamos, porque, bem, o motor não fazia grande som, mesmo no princípio é que a antena ia mexendo, ligeiramente, Hum. na V2, na Standard Actuator, pronto, já não mexia, só mexia mesmo na circular. Depois, já não mexia, já só apontava, não é? Ela, se tivesse obstruído, ela não ia tentar, não é? Buscar um sinal Mais melhor, limpo, sim. não é? Pronto, a Sim, questão aqui. pode fazer sentido, sim, no sentido de reduzir custos e também reduzir problemas a posteriori, né? Até porque isso é uma coisa que está no exterior, mais uma vez se diz, e portanto, uma coisa que está no Sim, exterior está está sujeito ao exposta. tempo. Exatamente. Lá está, que é outra particularidade. A antena tem proteção IP67, tipo 4, segundo Uhum. a especificação da Starlink, é uma antena que resiste a pó e resiste a submersão em água até 1 metro e 30 minutos, segundo a especificação. E lá está, tem uma curiosidade, o próprio router da Starlink, pelo menos o router Gen 3, que é o que eu possuo, hum, tem certificação IP54 para uso interno, mas tem essa certificação, coisa que é, convenhamos, relativamente raro de se vê num router. E talvez isso seja mais tipo, eu ia dizer, tipo a estratégia do Cybertruck, que é tipo criar coisas super robustas e super capazes de resistir a tudo. É interessante. Talvez seja um ponto relevante de análise também. Muito bem, epá, acho que falámos todos os tópicos aqui em relação à performance do serviço e podemos agora avançar para o segundo Pronto, tópico. e não se Diz isto? esqueçam, aqui quem está a ver aqui pronto, depois peço-te, pronto, para colocares então o referral Ah, sim, sim, tem o na link na descrição. descrição. Sim. Quem quiser aderir, pronto, recebe um mês grátis, pronto, e E o, agora e o já o meu mês Leandro, grátis já são 45, pronto. isso. Aproveito aqui um bocadinho esta propaganda. Não, Para quem tranquilo, está tudo naquela bem. situação, para quem precisa de internet e pronto, não tem como. Pronto, depois é ver as condições. Acho que só se aplica mesmo a novas adesões no site da Starlink. Quem compra antenas não é elegível, diretamente nas lojas. Mas isso também é uma questão de ver as condições dos referrals, quem quiser aderir. Pronto.
O ideal mesmo é fazer o processo normal, por aluguer, e até ouvi dizer que se pode conseguir a compra da antena, é só ir ao suporte e pedir para ter a propriedade da antena e depois os gajos cobram o valor da antena e a antena fica tua. Ok. Pronto, portanto, terminamos esta primeira consulta pública e lançamos a segunda, que é precisamente nessa continuidade que o Leandro gosta tanto aqui também de falar sobre ela, porque de facto criou-se aqui a questão da tarifa social de internet aplicada à Starlink, criou-se aqui um único serviço que verdadeiramente funciona em 2026, nem é só para a questão do preço, é também pela questão do serviço em si, porque se nós formos olhar para a tarifa social de internet nas outras operadoras, são coisas que não só têm velocidades inenarráveis, como depois têm aquela questão da limitação de consumo a 15 gigas, e portanto que não faz o mínimo sentido e portanto não tem qualquer utilidade. Como já foi aqui dito, a 15 gigas não chega a abrir o Google, não é? É tipo isso, já. Fazes 4 ou 5 speed tests, ficas entalado. Ou seja, Acabou, não é? olhando para esta questão, começando pelo princípio, que é a questão dos critérios de adesão. Já falámos sobre isso, não vamos estar aprofundadamente. Eu tenho um vídeo no canal sobre isso, se vocês Pronto, sim, procurarem. isto aplica-se a qualquer operadora. Espero que não haja aqui nenhum consumidor desinformado a ponto de aderir às tarifas das outras operadoras, nesse Sim, aspecto. eu acho que não. Mas lá está. Tudo o Acho. que seja primos. Mas pronto, em questão de adesão, em termos de critérios, temos a malta que recebe, pronto, os idosos que recebem complementos de saúde para idosos, a malta do RSI, ah, os desempregados, pronto, quem tem filhos que Bónus de recebam família. também, sim, isso mesmo. Os beneficiários, pronto, a questão da pensão social de invalidez, pronto, e depois a questão dos rendimentos, quem recebe menos de 5.808 por ano, mais 50% depois por cada elemento, tem esse direito, e pronto, depois quem nunca descontou, pronto, e recebe depois a pensão social velhice também tem esse direito. Depois, cada agregado só pode ter mesmo uma tarifa social, exceto nos casos em que hajam estudantes deslocados. Nessa situação, pode haver tantas TSIs quanto o número de estudantes deslocados. No caso, bem, pode haver TSI do agregado mais a dos estudantes deslocados. Pronto. Nesta situação, lá está, nem toda a gente pode ter acesso a isto, mas também a ideia mesmo é essa, é só mesmo pessoas que Sim, eu tenham. espero, eu espero que eh, ninguém tenha aqui, que é sinal que está toda a gente muito bem na vida e que ninguém teve problemas. Sim, e aqui nem é uma questão de precisar. Tem muitos destes critérios, pronto, até aqui a questão do abono, não é algo, até mesmo a classe média consegue ter, não é? E automaticamente tem esse direito à tarifa social, mesmo sendo pessoas que conseguem Mas é pagar contigo que eu acho que a as tarifa social tarifas normais, não é? a tarifa social está mal desenhada, porque já não. Primeiro Muito. não tem tido atualização. Ou seja, desde o momento em que foi pensado até o momento em que estamos hoje, nunca mais foi atualizado, nunca mais ninguém olhou para isso. Depois, porque se nós. Temos o caso espanhol, que lá está, cada operadora decide se quer ou não. Há algumas que têm que ter, mas decide o que querem. E lá está, vê-se que em Espanha, a Orange e a Vodafone sei que têm, a tarifa social da Orange até é bastante, em Espanha, até é bastante digna, não é? Hum, Que é o que interessa, né? Porque supostamente estamos a falar. Eu vou dar um dos exemplos que na altura foi dado quando lançaram isso, que era, por exemplo, a questão das pessoas desempregadas de longa duração. Uma pessoa que esteja há muito tempo desempregada, naturalmente sabe-se que os rendimentos dessas pessoas reduzem e, portanto, hoje em dia nada é possível fazer sem internet e, portanto, as pessoas precisam, quanto mais não seja fazer entrevistas de emprego online, andar à procura de trabalho, não sei o que, não sei o quê. Com 15 gigas por mês, eu gostaria de desafiar a pessoa que descreveu a TSI a perguntar quem é que faz uma procura ativa de trabalho com 15 gigas mensais. Portanto, sim senhor, isso era um desafio para se propor a quem desenhou a tarifa social e aos CEOs das operadoras, porque isto teve muito lobby das operadoras, porque antes nem sequer era 12.2 com 15 gigas, mas sim 33 com 30 gigas. No início, antes de ser aprovado, a ideia inicial era essa. O que ainda assim, 30 gigas é não pífio. dá. Então, e É eu também tenho pífio. aqui tabelas de consumos, que até são baixos, tendo em conta aqui da própria Starlink, Sim, eu mas vi que tens à são volta de consumos na 300 ordem dos gigas. 300 gigas, não é? Sim, sim. Sim, e repara, 300 gigas e estamos a falar que aqui em muitos dos dias num só dia tu ultrapassas a TSI. Tens muitos dias aqui com. Lá está. Não é? Aliás, este conteúdo que eu estou aqui a gerar, quando eu for lançar para o YouTube, provavelmente ultrapassa a TSI, só naquela, não é? Só, nem precisamos de ir mais Lá longe. está, eu tenho aqui dias. Então, no mês passado, também tenho. Neste momento vou 333 este mês. Ainda não acabou.
Pois. O mês passado acabei com 330. Acabei, e lá está, não foram consumos tão significativos. Também não tínhamos tanta atividade de internet, porque ainda entretanto investimos em alguns equipamentos que consomem, mas Uhum. não vem aqui ao caso. O mês passado acabámos com 330 porque aqui um dia que decidi testar isto em gaming, não é? E saquei o Fortnite, pronto, através da rede da Starlink, não é? Sim. Um, Sim, foi isso tempo. esquece, toda essa parte não existe em TSI, esquece isso. Portanto, isso fazeres Lá está. download só se for de um joguinho mobile e olha lá. Portanto, desse Assim, ponto de vista, a Starlink decidiu fazer diferente, que foi ignorar completamente as restrições que essa lei. Ou seja, aquilo que as operadoras nacionais fizeram foi uma coisa tão simples quanto transpor a legislativa, a norma legislativa. Ou seja, é aquela velocidade, aqueles gigas, ponto final, queres é o que está aqui, e depois não podem cobrar o valor, tem um valor qualquer que já não me lembro de cabeça, há um valor da instalação dos serviços e é depois esse. 21,45 aqui segundo. Pronto, a Exatamente, Starlink diz aqui, mas isto que diz aqui, a Starlink também só quase que transpõe quase na totalidade da lei, mas depois na prática não a cobra. realidade é outra. Exatamente. Portanto, Cobra mensalidade 5 euros mais IVA e o equipamento 21,45 mais IVA. Bem, depois aqui diz que dá velocidade mínima de 12 download, 2 de upload, e aqui a Starlink é a única coisa que faz diferente diretamente das outras, que diz logo que os dados são ilimitados e acabou a conversa, não, sim. né, logo já assim uma facada à cabeça contra as outras operadoras, porque pronto, não tem nada a ver 15 gigas com ilimitado, mesmo que fosse limitado aos 12 megas, não tem nada a ver. Não. Nada. Porque mesmo com 12 megas no final de um mês eu facilmente ultrapasso essa questão dos 15 Lá gigas. está, e para uma pessoa que lá está, para o público-alvo da TSI, quem tem, lá está, quem quer enviar currículos, quem quer enviar esse tipo de coisas, não é? Lá está, gasta bem mais do que 15 gigas, porque lá está, também não nos podemos esquecer do lazer, não nos podemos esquecer que a pessoa também quer, opá, quer ir ver uns vídeos ao YouTube, quer navegar no Facebook, quer, Quero fazer um né, curso quer jogar online para qualquer se coisita, não reciclar, é? por exemplo. Pronto, quer jogar qualquer coisita, né, ver a bola ou ver qualquer coisa, as notícias, não sei o quê, porque até assim, como não tem serviço de televisão, estamos dependentes ou da TTT, que é uma É melhor, olha, isso completa, dava um podcast. Isso aí dava um é uma, é podcast. uma, é uma, uma completa vergonha. Ahm, Podes desse assunto agora, podes. não, Senão eu não, vou-me pôr mas aqui a gritar durante meia hora, já estamos entalados. Não, né, não dá. ou então dependente das apps dos canais, ou Sim, das RTPs, das SICs, das RTP, SIC, TVIs, não é? exatamente. O que gasta facilmente os 15 gigas, não é? Sim. Não é? Pronto. Depois Ahm, temos aqui a questão que é todo este processo tem que passar pela Anacom e portanto a Anacom é que faz a análise sobre se tu tens ou se não tens direito e portanto faz essa categorização. Tu dás aqui conta que a aprovação demora entre 1 a 2 semanas, o que me surpreendeu um Isso mesmo. bocadinho. Quando é aprovado? No Quando é? caso, assim, isso em qualquer operadora, eles falam, penso que em 10 dias úteis. Pronto. Mas não achas Pronto, passa muito, tudo tendo em pela conta o Anacom. universo miserável de pessoas que têm esse serviço, demorar 10 dias a analisar um caso, que é uma coisa tão simples quanto ver a tua declaração de rendimentos, verificar a tua situação na Segurança Social e emitir um parecer? É preciso 10 dias Pois sim, úteis devia para ser fazer mais uma coisa. rápido, porque lá está no fim. Mas lá está, Olha, a lei eu foi punha a desenhada na IA a altura a fazer pensar isso, a em que IA muitos. consegue fazer isso em Porque 2 minutos. se formos a ver, nós temos em Portugal, temos estimados 800 mil famílias, 800 mil pessoas, vou dizer pessoas, pronto, muitas vezes é malta sozinha, mas temos 800 mil elegíveis. Pois. A lei de certeza foi desenhada dessa maneira. E lá está, a E não Anacom tem temos que pedir, 800 ativos. lá está, lá está, a Anacom tem que pedir à Segurança Social declarações, tem que pedir às finanças declarações, pode sempre empenhar. Não, todos nós sabemos como é que os órgãos públicos portugueses funcionam. Muito bem, muito bem. Ah, funcionam muito bem, Muito bem. contém ironia. Eu ia pôr aqui uma coisa a dizer isso. Pronto. Supostamente deveriam informar também quando negam o serviço. No entanto, a Starlink nesse aspecto está irregular. Quando negam a tarifa social de internet, a Starlink não avisa, tendo o cliente que informar através do suporte da Starlink, tem que ir a uma página duvidosa tem que ir a uma página assim um bocado, tem que escavar, não é? Para encontrar O uma formulário. maneira de criar um ticket sem ter conta. Pronto, Ok. é chato.
eles deviam legalmente informar. Lá está, mas isto, depois vamos falar aqui na questão das condições, bem, Podes a arrancar já Starlink para elas, podes certamente, arrancar já para elas. sim, pronto, a Starlink certamente, da maneira como tem esta tarifa, bem, eles não se quiseram chatear, eles simplesmente copiaram e colaram, o tarifário que tinham na altura e nunca mais mexeram, não é? Por isso é que o tarifário na prática é o residencial, chama-se mesmo residencial apenas, que coincide com o residencial antigo, normal, standard, não o residencial light, que nos dá o máximo da rede, que neste momento equivale ao residencial max, que nos dá, que nos dá 400 de download ou mais, pronto, pode variar ali um bocado. Eu tenho, por experiência própria, tenho obtido entre 300 a 400. O upload acima dos 50, também por experiência própria, esse Starlink acho que até diz menos, mas nunca. Menos de 40 nunca vi. É muito raro. 40, pronto. Mas à volta dos 40, 50, 60. E pronto, os dados ilimitados, como a gente já tinha visto. Em termos de equipamento, temos a nossa querida antena Starlink Standard V4X. E porque o X? Porque tem a ver com o router. Neste momento a Starlink tem a Mini, que é só a antena. A Mini X, que é que atribui aos residencial 100 megabits, que tem a antena Mini. E vem também o router Mini, para a pessoa poder ligar. Temos a Standard V4, que é a antena Standard com o router Mini, e temos a Standard 4X, que é a antena, pronto, a antena Standard V4 é atribuída aos tarifários 200 e Max, sendo que no Max temos um router Mini adicional, ou seja, são dois routers Mini para fazer mesh, e na Standard 4X, que está disponível nas lojas para comprar, pronto, tal como a Mini, inclui o router Gen 3, que é maior, o Wi-Fi 6 também, o Mini e o Wi-Fi 6, o router Mini e o Wi-Fi 6, ai, Deus me livre, o router Mini e o router Gen 3 são ambos Wi-Fi 6, o router integrado da Starlink Mini é o Wi-Fi 5. Ok. Pronto. Hum, E Pronto, tudo é isto difícil. fica para ti, de forma gratuita. Essa é a Tudo indica dúvida. que sim, tudo indica que sim, Ou tudo seja, indica a que sim, partir do segundo momento em até que tu mesmo. deixares de ter acesso à TSI e que eventualmente. E vamos ver se eles vão saber que tu vais deixar de ter acesso à TSI, porque eu não sei Com se alguma essa. sorte, com alguma sorte nem vem, com alguma sorte nem vem, com alguma Pois, sorte, porque se nem vem, se nem informam quando negam, tenho algumas dúvidas que eles sequer verifiquem, eles devem ver os mínimos olímpicos e sim, ponto final. As também a outras é que estão Starlink sempre deve aí em ter para aí cima, quê? 15 pessoas, 20 pessoas, sei lá. por isso é que também não se quiseram chatear com o Pois, tarifário, não é? Mas sim, nota-se, lá está, nota-se mesmo, as outras operadoras estão sempre em cima, a Starlink, avivamos, mas em princípio ignorou um tenho bocado o esperança assunto. que nunca mais vejam. Pronto. A antena. Lá está, a partir do momento que permite que a gente transfira o kit para outra pessoa, nas antenas alugadas, esse botão nem sequer aparece. No caso aqui aparece a cinza porque eu tenho o serviço ativo. No caso até tenho o serviço ativo há menos de 90 dias também, portanto nunca na vida tinha de esperar os 90 dias para transferir. E também me permite colocar planos em viagem e permite-me colocar a antena em stand-by. Bem, o stand-by vamos ignorar, É que é melhor. mais caro e lá está, só dá 0.5, mas vamos ignorar essa parte. Pronto, isso é o que indica que a antena é do consumidor. O que, bem, e de forma gratuita, né? Portanto, Sim. a Starlink à cabeça presenteia o Tipo 300 consumidor, paus. né? Na boa. 300 paus, logo assim à Sim. cabeça. Nem não cobra portes, como também tens aí a página da encomenda. Pronto, também tenho um screenshot, fiz só blur aos dados, mas o que interessa está aqui: a Starlink Standard 4X a 0€, sem portes, sem nada. Ahm, É incrível, Sem completamente. dúvida. Sem Pronto. dúvida. E sabes, Esta isso. antena, Diz. esta antena pode ser nova ou recondicionada. Há relatos, como se pode ver também nos fóruns, como o Zoom, pode ser recondicionada, depende da sorte do consumidor. A minha antena calhou uma antena nova. Pronto.
e como já disse, lá está, fica corrido. Mas mesmo a condicionada deve ser quase em estado de concurso, porque eles também não te Sim, vão mandar a cangalhada com problemas, porque claro, era. as outras operadoras com um bocadinho de sorte pagas o equipamento e opá, vão ali ao armazém, opá, deixem-me ver o que é que tenho aqui mais encalhado que proteja o Epá, consumidor. eu se te disser que já recebi em casa um router riscado de lápis de cor, que provavelmente foi alguma criança que veio do outro lado qualquer e que riscou o router e depois eu recebi esse router em casa, tu se calhar não acreditas, não é? A equipamentos como, por exemplo, um powerline completamente cheio de pó, que também já vinha do outro lado qualquer. Enfim, aquelas coisas muito fantásticas, né? Que mostram um bocado de desatenção, nomeadamente com a Novo, senhores da Novo. Hã? Enfim, epá, eu acho, dando aqui uma chega do meu ponto de vista disso, eu acho que de facto a Starlink aí nesse aspecto não teve para se chatear muito, sinceramente. Acho que foi por aí. Claramente, até tanto que temos de ter em conta, atualmente, a TSI dá mais do que a tarifa comercial. Sim, sim, sim. Sim, porque tu aqui estás a falar na tarifa Max, aquela a mais cara de todas e que está restrita àqueles Com, 400. digamos que é um max, com 90% de desconto. Exatamente. Não, e isso é uma coisa interessante porque mostra, em primeiro lugar, mostra que eles não querem saber dessa restrição, e em segundo lugar, também mostra que como percebem que o público-alvo disso é muito pouco, e isso é algo que também tem a ver em primeiro lugar, com o Além de que povo que nós legalmente temos. eles tinham de ter. Sim, claro, isso é óbvio, mas a questão é, em primeiro lugar, nós enquanto povo, mesmo tendo as coisas, nem sempre as aproveitamos, já sabemos como é que é. E em segundo lugar, o próprio Estado que devia de ter colocado logo na norma, numa primeira fase, atualização nem que seja anual ou bianual, acho que, pelo menos porque as necessidades vão evoluindo, como ignorou esse aspecto, eu acho sinceramente que a Starlink também ignorou um bocado isso. Mas digo, se isso de facto obtiver um crescimento significativo no decorrer dos próximos anos, também acredito que Starlink será a menina Sim, para olhar para acabe essa com a questão, porque, claro, claro, acabe com a festa e claro que sim. pronto. Eu também acho que sim. De resto, epá, é uma Mas boa no dia, oportunidade. assim, Diz? assim, eu acredito que isto, à pala destes conteúdos, né, de se ter espalhado a questão da Starlink, acredito que, pronto, as subscrições à TSI possam aumentar, mas diria que não. Sim, não Não deve chegar exponencialmente. Não não. ao Até porque, patamar repara, limite, porque temos de ter em conta que, lá está, muito poucos conhecem a TSI, muito poucos sabem que são elegíveis, muito poucos têm, porque lá está, e muitos dos que sabem da TSI, sabem da Starlink, acreditam que eles fazem mesmo com os outros, né? Muito poucos vão a fundo, e mesmo dos que sabem que, de facto, é um serviço muito bom, opá, não estão para chatear. e pensa assim, hoje em dia com as low cost e com a Digi, se tu estiveres numa zona remota, sem essas operações, eu não sei o quê, é uma situação interessante. Mas das pessoas que estejam de forma remota, com acesso a condições TSI, normalmente vão ser ou pessoas velhotas que têm o CSI e que vivam nessas zonas, porque eventualmente um estudante deslocado pode ter isso, mas duvido. A questão Eu, em particular, na cidade, opá, não me faz sentido ter Starlink. Claro, e não é isso, mesmo que tu sejas um estudante deslocado, normalmente as pessoas mudam-se para as zonas onde estão as faculdades, e as zonas onde estão as faculdades já são zonas onde têm bons serviços de telecomunicações, portanto, pronto, nem sempre, mas que já não, onde a Starlink já não faz tanta diferença. Portanto, é mais para o meio rural, e o meio rural não encontra tantas pessoas assim que tenham em simultâneo grandes necessidades dessa questão de olhar para a internet, e em segundo lugar que tenha conhecimentos e condições de acesso, porque infelizmente, lá está, o interior está muito envelhecido, sabemos que existem muitas pessoas que estão a fazer agora o êxodo ao contrário, não é? Que há aquela coisa que os nossos pais estudaram para fugir do campo e nós agora estamos a estudar para voltar para o campo, porque queremos fugir da confusão da cidade e essas coisas todas. Mas ainda assim, eu acho que para o público TSI, e reduzindo aqui, não estou a dizer para o público em geral, mas para o público com acesso às questões TSI, eu acho que é mesmo muito curto. Agora, acho que as tarifas que a Digi veio trazer e que por sua vez forçou as operadoras incumbentes a criarem, nomeadamente nas low cost, onde tu consegues ter um serviço de fibra por um valor de 7 euros ou 10 euros mensais com 3 meses de fidelização, que seria também um dos. E mesmo os móveis, não é? E lá está, porque temos de E ter em mesmo os conta que móveis, isto é sim. interessante para quem? Para quem está numa zona remota, não tenha e que não tenha nada, porque mesmo quem tem direito, mesmo quem. Se a pessoa morar numa zona onde haja alguma rede móvel, não sei o que, a pessoa não se vai chatear Não, em pedir não, 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 Starlink, em instalar não, Starlink, porque lá não. está. Compra um Se router com for. um cartão e Se siga.
Lá está, porque lá está, não precisa estar no telhado, mas dependendo da zona, se calhar o melhor é mesmo estar no telhado, não é? Sim, E lá está, tem que subir ao telhado, parafusar, passar cabos, instalar router, sim. dá sempre trabalho, não é? E lá está, o Tuga não, é um bocadinho, tem um bocadinho de aversão a isso, não é? Apesar de que eu já vi umas empresas aí a fazer instalações de Starlink. Há aí empresas a cobrarem para Sim, irem fazem. fazer às casas das pessoas E a instalações de própria Starlink. Starlink, e a própria Starlink na tarifa comercial faz isso. Pois. A própria Eu vi Starlink empresas terceiras que faz não tinham nada a ver com isso. a Starlink. Tu compras o serviço e depois a partir do momento eles vão lá, Deixa-me instalam e aqui fazem as ver. coisas. Há aqui, pronto, eles cobram. A Starlink também permite E haja que eles instalação. instalem, pronto, contratam alguém e pronto. Deixa-me aqui ver. Porque lá está, há sítios onde eles no Residencial Max dão a instalação, mas nos outros, lá está, tens que pagar e pronto. Hum, mas aqui em Portugal não é o caso. Em Portugal, queres instalar, pagas. Na TSI não tens direito à instalação. Queres instalar, instalas tu por conta própria. Enfim, pronto. E este tópico eu não aprofundei muito mais porque acho que já tínhamos feito um vídeo mesmo só específico sobre esta questão, Sim, mas de já. facto houve aqui estas alterações até relacionadas com a questão da questão do referral que também se aplica aqui, ou seja, se tu por acaso tu pagas 6 euros e tal, recebes os 45 euros de referral, vais ter tipo um ano e tal Não, não, são quase 7 meses. 7 meses, 7 exatamente. meses São e um 6 e tal bocadinho. vezes. Sim. Antes era um mês. Um mês para um mês. Era um bocadinho, Exatamente. davam de 6 Ou e seja, tu 15. agora de repente com Hum, 45 euros divides por 6 e tal dá 7 meses de serviço de borla. Ou seja, se tu Há ainda 7 fores o meses. bacana que consegues evangelizar aí 5 ou 6 amigos teus, ainda vais ter a Starlink de borla na tua casa por mais aí uns anos. Portanto, é algo que é O absolutamente. Musk comigo não lucra. O ainda, Musk vamos, comigo não lucra, ainda porque vamos tem ver que o pagar a Musk, antena. Tem que pagar com o valor os que paga, tem que portes. pagar a antena. Depois tem que. E essas tretas todas. Depois, só isso. Né? Só para pagar a antena. Então, se eu começar a ter referrals, Esquece. esquece. É porque Mas pronto, para eu ganha nos rentabilizar, eu preciso outros, vamos pagar dizer 5 assim. anos. É, Lá está, ganhei os outros, mas ganha nos outros. lá Enfim. está. Avançando agora para o nosso terceiro ponto de consulta pública, temos aqui a parte, uma das partes que eu quero mais falar, que é a questão da Starlink Mobile, que começa agora a aparecer cada vez mais. E o que é isto, meus amigos? Isto é a parte, uma das coisas mais interessantes que nós vimos nas últimas décadas, porque é fácil nós imaginarmos um serviço em que nós temos uma antena, essa antena conecta-se a satélites e há uma transferência de sinal entre os satélites e essa antena conecta-se a um router e daí espalha-se para a nossa casa. Porque basicamente é dizer que é trazer algo que já existe. Ou seja, a comunicação por satélite, o envio, troca de informação por satélite é algo que já existe. Não é algo assim super inovador. É inovador na facilidade comercial que a Starlink veio trazer e os Sim, porque preços antigamente era preciso aqueles telefones de satélite com aquelas antenas, sim, né, gigante. Ainda hoje há isso. especiais. Ainda hoje há E isso. fora que uma chamada por satélite É um preço maluco. um minuto custa o rim e o pulmão, né? Sim. É Estamos, caro, estamos a caro e falar de caro, muito situações que caro. normalmente, aliás, fala-se muito na questão marítima, portanto, os barcos têm muito essa ligação, porque lá está, estavam sempre muito longe de qualquer antena terrestre, e portanto isso fazia com que tivessem que utilizar a questão por satélite. A questão militar, onde é também essencial, até por uma questão de isolar essas comunicações das normais antenas comerciais. Mas, ou seja, a questão da internet nem surpreende assim tanto, a questão das chamadas por satélite também não são nada novo. Agora, o que é novo é a possibilidade de nós fazermos um bypass, criarmos aqui uma espécie de um bypass às operadoras terrestres. Atenção aqui a um asterisco. E este asterisco é o seguinte: se nós fizermos o serviço diretamente direct to cell, nós vamos reduzir este serviço a uma elite. E a elite de quem? De quem tem equipamentos de telemóveis capacitados para fazer essa ligação. Inclusive, nos Estados Unidos, a Starlink divulgou-se, creio eu, são 17 equipamentos, grande parte deles iPhones, dos mais modernos, que custam um rim, e que têm a capacidade de fazer a conexão direct to cell direta. Mas, se nós não quisermos fazer este bypass aqui, nós temos a possibilidade de utilizar o espectro de radiofrequência terrestre, nomeadamente a questão do LTE, que é aquela que abrange mais pessoas, porque ainda assim, se nós formos reduzir isto só às bandas onde estão o 5G, também vamos ter problemas, porque nem todos os telemóveis depois vão ter a capacidade das bandas do 5G. Portanto, o LTE será aquele que massifica, de certo modo, essa capacidade, que é
fazemos uma coisa tão simples como os satélites estão no céu, altamente resilientes a tudo aquilo que se vai passando por aqui, a menos que haja para lá uma super tempestade eletromagnética na órbita e que aconteça alguma coisa desastrosa, ou que a força militar aeroespacial dos Estados Unidos também se lembre de andar para lá a fazer qualquer coisa, mas enfim, não acontecendo nada, estamos numa zona que está muito mais protegida do ponto de vista de problemas que possam existir. Temos uma vantagem significativa que é a questão da energia. Relembrem-se que no espaço vocês têm energia solar à barda, com muito mais intensidade e com muito mais capacidade. E aliás, a Starlink está a fazer uma coisa que é querer enviar para o céu também muito daquilo que é a infraestrutura de data centers e, portanto, até porque também há a questão do arrefecimento, que lá é muito melhor, etc. Mas pronto, não extrapolando aqui a conversa, nós conseguirmos ter as antenas terrestres alimentadas diretamente pelos satélites e, por sua vez, essas antenas difundirem pelo LTE, ou nomeadamente pelas bandas do 4G, o sinal para os telemóveis, isso garante-nos uma dupla redundância. Porquê? Porque, como já aqui foi falado, nós temos uma restrição do ponto de vista das infraestruturas terrestres, que é, há um incêndio, há uma tempestade, há uma coisa qualquer, e o que é que acontece? Aquela antena fica isolada e simplesmente torna-se completamente useless, porque não tem nada para difundir. Com a questão do Direct to Cell, nós conseguimos garantir aqui duas coisas. Primeiro, garantimos mais um caminho de redundância, que, em última instância, temos a conectividade via satélite. E, em segundo lugar, temos uma vantagem gigante, porque, por exemplo, vamos pensar no caso da Digi, ok? Que isto é uma coisa que está completamente fora do alcance da Digi, até porque não é o modelo... nem é o modelo de negócio que a Digi quer fazer. Mas vamos imaginar um novo entrante que queira começar a colocar sites, mas que, por exemplo, não tenha uma rede de fibra no país. Tem uma solução, que é alugar fibra que vai para outros operadores e que alimenta satélites, está, por exemplo, na Cellnex, na Vantage Towers, etc. Mas eu posso criar um site meu alimentado pelos satélites do Sr. Elon Musk, basicamente onde eu quiser. Portanto, eu não tenho que fazer uma... Ok, que existe a questão dos feixes artesianos para me levarem internet para essas zonas. Ok, tudo certo. Mas eu nem isso, eu preciso pensar nisso. Eu meto o site Não sei, literalmente... a própria, ouvi dizer, não sei se é verdade ou não, mas a própria NOS, durante as tempestades, acredita-se que chegou mesmo a utilizar Starlink, para alimentar, sites, não é? Para Foi? Não alimentar sabia. torres. Não sabia disso. Não sabia disso, mas lá está, ou seja, basicamente não é só a capacidade da redundância, da resiliência, que é importante, mas também é a capacidade de uma operação, porque a Starlink é isto, a Starlink está onde quiser estar, está lá aos dedos e está. O Starlink... É como se diz isto, até, está onde os outros não estão. Isso. E há bocadinho estávamos a falar desse exemplo do deserto, por exemplo, dos Estados Unidos, em que qual é a operadora que tem interesse em colocar antenas no deserto e em estender cabos de fibra Nenhuma. durante milhares e milhares de quilómetros para garantir a conectividade a 50 pessoas que passam ali naquela estrada? Ninguém. Mas o Elon Nenhuma, Musk está zero. lá aos dedos e amanhã está lá. Direciona 2 ou 3 satélites para aquela zona, para aquele estado, que deve ter o tamanho de 5 países da União Europeia, e automaticamente está coberto. Ou seja, isto é fundamental neste aspecto que é... isto permite abrir aqui muitas janelas de oportunidade. E essas janelas de oportunidade já estão a existir. Por exemplo, a Vodafone já anunciou neste momento uma parceria com uma pseudo Starlink, que é a AST Space Mobile, e que basicamente vai permitir isto, vai permitir a maior resiliência na conectividade da Vodafone, que é, quando tudo correr mal, ainda tens a conectividade via AST Mobile. Ou seja, a Pois, AST até porque a Space Mobile Vodafone, temos de ter em conta que a Vodafone não tem Wi-Fi não calling, tem portanto Wi-Fi nem calling, sequer claro. dá, portanto, Não, portanto, vais é. ficar logo completamente entalado. E, portanto, a dúvida que se levanta depois de falarmos sobre isto tudo é: quando é que chegará a Starlink Mobile a Portugal? Em que moldes é que a Starlink Mobile chegará a Portugal? Se será um tarifário que terá acesso a isso, ou seja, imaginem, como nós temos hoje, temos o tarifário 5G+, que é o 5G Super Standalone e que tira cafés, mas agora ainda temos o 5G Plus, que não só é mais resiliente na velocidade, como ainda tem conectividade via satélite em caso de haver uma catástrofe, um problema qualquer. E a outra pergunta que é: qual é que será a operadora a firmar esta parceria oficialmente? Porquê? Porque nós sabemos que o Sr. Elon Musk
à semelhança do que já acontece nos Estados Unidos, não tem interesse só em firmar parcerias. Tem interesse em ter espectro nos países onde opera e, se necessário for, compra empresas. Porque o Sr. Elon Musk não gosta cá de vir a Pois leilões lá de... está, e temos de ter em conta, lá está, eles precisam de espectro para operar, seja espectro deles, ou de através de outros. compra de operadoras ou compra de Sim. espectro, ou lá está, tem que fazer É, parceria é assim, com eles as precisam de operadoras. espectro para operar Temos, se não tiverem a utilizar uma infraestrutura de uma operadora. É isso, não é? claro, se não tiverem parceria, não é, com as operadoras, era o que estava a Porque dizer. lá está, porque senão depois só Bem, funciona direct to cell, mais nada. claro, senão depois E isso, precisamos do. Não, o MSS, né, que é essas frequências que estamos a falar, que só dão em equipamentos muito específicos. Pronto, temos. Eles têm certamente esse espectro, mas nós precisamos, para que isto funcione, precisamos de espectro 4G, né? sim. Pronto, e isso já começa a acontecer, a questão do Direct to Cell já começa a acontecer em vários países, nomeadamente os Estados Unidos e afins, pronto, já existe há bastante tempo. Atualmente temos no Brasil a Vivo, que está Sim. neste momento a testar a própria Starlink. Temos os vizinhos aqui no Estos Hermanos, em Espanha, que também já têm, já testaram, já estão a testar através da Orange. Um, Bem, só em Portugal é que estamos a ficar para trás e ainda não temos o Não Starlink digas Direct to isso, Cell. não digas isso. Olha, olha que lá no andar não sei o que da nós vai já dizer. Vê lá, o Miguel Almeida fica. O Miguel Almeida ferve. Ferve logo, ele vai. Eu Bem, ele já disse. está a ferver desde 2021, do leilão, portanto, Isso, não faz pior que mal, está, não também, fica. também não faz mal. Deixa ferver que assim sai a água Pronto, toda. deixa ferver, que Deixa. é parda de vez. Mas é assim, agora falei em Miguel Almeida, Pronto, tu não achas que a nós pode ser um dos responsáveis por trazer essa tecnologia para Portugal? eu Essa diria que funcionalidade, sim, porque, bem, a Vodafone diria que está fora de questão, por dado causa que da já tem parceria com a a AST, se parceria parece com bem. com a AST. A Mel, todos nós sabemos, está enterrada em dívidas e quer vender a operação, portanto, e não os vejo a Assim, querer a operação em investir. Portugal não está enterrada em dívidas. A operação em Portugal é muito rentável e muito interessante. Assim, O a problema é o operação grupo. normal, é normal que seja, mas a Altice em geral, a Altice Global Sim, está sim. enterrada em dívidas, não é? Sim, Em pelo menos Portugal, até à bem, se não definição, fosse. pelo menos até à definição do novo comprador e assim eu acho que a Mel está um bocado fora disso. Acho eu. Sim, bem, a questão, bem, a Mel, se não fosse rentável, era grave, não é? Tendo em Era. conta que fomos completamente chulados durante décadas, É, não é? e continuam a ser incumbente, dona de E postes, continuo dona a de chular, condutas, dona de portanto, infraestrutura que. Sim. pronto, mas lá está. A Digi está fora de questão, porque lá está, não é o Não, modelo de negócio deles, não, não é. Era muito bom e acho que era essencial, mas lá está, se a Digi já tem pouco espectro para eles, quanto mais não, para os outros, não é? não. E fora que lá está, não é? Eles querem ser low cost, eles querem ser, ter o mínimo de patrocínios possível, ter o mínimo, embora em Espanha já os tenham, tem alguns, com alguns clubes mais pequenos, Sim, mas o sim, foco deles não é esse, o foco deles é entregar preço sim. ao consumidor, não é? Pronto. Um serviço simples, transparente que Assim, um serviço que funciona. funciona. Sim. Sim, porque é a diferença Pronto, entre tu depois teres um serviço que te vai custar 30 euros ou custar 5. É isso. É só isso. lá está. Agora que tu E depois com podes isto, bater no peito e dizer mas o meu serviço é muito resiliente e que eu consigo fazer download do GTA 6 em 5 minutos com os dados móveis. Epá, está bem, parabéns. Não, mas não me interessa pagar 400 euros por telefone por ano. Não me interessa. claro, pronto, e daqui sobra-nos a nós, não é? Que lá Sim. está, tem-se em conta, opá, Até porque a nós, desculpa tendo em conta a interromper-te, inovação que eles no 5G, desde o 5G têm sido pioneiros, não, na e eu questão do acho que a 5G nós tem mais standalone. uma coisa que é melhor, não é a integração, mas o know-how que tem já com a questão Ciresp, porque relembrando que o Ciresp e a Starlink vão ser indissociáveis no futuro e será o nosso último ponto de consulta pública aqui. E eu acho que a própria nós está melhor posicionada nesse aspecto, apesar de que tem ali lotes que não são forçosamente todos eles, mas acho que essa própria integração que depois veremos a Starlink fazer com o sistema do Ciresp, né, que é a rede móvel do Estado, acho que isso também posiciona a nós assim numa posição Claro. E melhor fora que a ou nós, como eu já prioritária. tinha referido anteriormente, já em alguns sites, supostamente já usa Mas eu não tive Starlink. essa informação. Tiveste essa informação fidedigna de algum órgão? Veio de um membro do administrador da comunidade do Telegram. Ok, Pronto. ok. Interessante, Que não até, sabia, pronto, até passou-me ao podias, lado. podias, até podias fazer aí uma propagandazinha também, mas Vou deixar, não, mas ah, vou deixar na descrição aí o grupo GSM World, onde nós muito estamos bem. lá no Telegram. Pronto, sim. Veio do administrador, pronto, do, Sim, do, do Chornat. muito bem.
Foi ele Pá, que me disse. não sabia Pronto. desse facto, mas quando Não eu sei se é trouxer o verdade ou Renato, não, quando eu trouxer mas o Renato aqui ao podcast, a ser teremos a oportunidade de verdade é falar muito sobre isso. fixe. Sim. E era fixe a Digi também aplicar pelo menos isso, né, da Starlink, com Não, isso, backup, porque se toda a gente sabe que a Digi, ao mínimo vento, muitas vezes em algumas zonas, infelizmente, pronto, né, pifa. E vê-se, pronto, viu-se agora aqui há tempos foi o calor, né? É uma bela treta, digo eu, mas pronto. Mas lá está, por exemplo, nas chuvas, nas tempestades, como a Digi depende muito de feixe artesiano, pronto, não é? Enquanto que as outras têm um ou outro site por feixe artesiano e o resto por fibra, a Digi é um bocadinho em muitas zonas, é ao contrário. Tem um site por fibra e os outros todos por feixe artesiano. pá, é o problema, é a falta de amadurecimento de infraestrutura, porque lá está, com o feixe artesiano é uma questão de fazer a instalação do feixe e do receptor, enquanto que por fibra é preciso furar, ou melhor, ou é preciso alugar a fibra que vai dar a esse site, porque recorda também que há muitos sites onde a Digi está, que são sites próprios, não por vontade própria, mas por necessidade. Porque é assim, seja Vantage, seja Cellnex, muitas das vezes se te dão acesso, não tem infraestrutura imediatamente disponível de energia, portanto o site não vai ficar a funcionar. Se não te dão, por alguma razão, provavelmente às vezes questões de preço, isso iria colocar em causa a estrutura para depois fazer aquele preço final que nós queremos e portanto também não interessa. E portanto há a colocação de charutos ou a colocação de small cells, como a gente falou na Baixa do Porto, que é uma das questões, ou outras soluções alternativas que depois têm que ser feitas. Ou seja, isso é um bocadinho uma solução provisória, diria eu, mas que se calhar não é um provisório a curto prazo, é um Sim, porque lá provisório está, a mais a médio prazo. Starlink tem também a resiliência de aguentar chuva. A Sim. Starlink diria Que que era uma só das cai dúvidas de se, muita opá, se gente. cair o mundo, se cair o dilúvio, se cair Sim. mesmo, pá, e E cai, nem assim, nunca cai porque eu na não totalidade, sim, não é? eu não Agora, o tive. Olha, feixe por exemplo, artesiano como opera. o Eduardo, que teve a oportunidade de estar lá na zona da Praia da Tocha, que eu cheguei a trazer aqui para o canal também, mesmo durante as depressões Christine, e lá foi bastante afetado a nível de chuva, a Starlink teve sempre impecável, nunca teve qualquer oscilação, e lá está, é uma antena que está no exterior, a levar com aquilo, e no A levar caso com o dele até tempo, não a está levar numa zona com perfeita, tudo. porque ele tem muitos pinheiros, daqueles já centenários gigantescos e que não dá o que fazer, e portanto tem de facto essas limitações, e Sim, é mesmo assim o como grande Starlink parte das sempre. zonas rurais. Eu, pronto, também tenho uma dessas zonas, né? A antena, para ter aquele mapa que tenho, a antena Não, tinha sim, mesmo de estar no telhado. sim, sim. Como E também portanto, tens aí uma imagem. e portanto há essa questão que é, nós especulamos aqui, pode ser que este vídeo envelheça bem ou mal, vamos ver se mais uma daquelas coisas que a gente vaticina aqui possa funcionar, que é eventualmente a questão de irmos para nós, não é? Portanto, a nós ser a operadora que vai trazer para os seus clientes a possibilidade de termos então essa. E esperemos que estenda, que não faça como o 5G+, que só os clientes que Não, não, pagam. não, mas Bem, isso. não, mas isso certamente não vai acontecer. Não, Certamente vai não. acontecer do 5G+, ir para o U e só para nós. Certeza vai ser mais ou menos assim. Claro, Porque a claro. Mel abre toda a gente. A Mel 5G+, toda a gente tem, né? Eu não Sim. uso, tenho, né? E funciona bem. Com velocidades Mais ou inferiores. menos, que vais ter o 5G+, do ponto de vista do débito, mas não vais ter do ponto de vista da exclusividade, como por exemplo o network slicing, não é? Que é, ou seja, tu Ui, vai. não, nem me fales nisso, nem me fales nisso, que isso vai Pois, dar mas quando eu barracada, falei isso vai dar sobre isso, o pessoal barracada, não que isso concordou. já estou bem a ver o filme, Já, que eles vão já, fazer, estou bem a ver já. o filme, É rentabilização outra mas, vez. mas, mas mesmo o 5G+, lá está, ainda o SA, porque como não tem as frequências do 4G, é mais lento em termos de velocidades, e lá está, e aglomerados ainda Mas sofre um bocadinho. Ó Leandro, mas isso é por causa de haver poucos sites com N78. O problema é, nós temos um 5G, mas é um 5G com muito pouco N78 ainda. Quando os sites forem reforçados massivamente para ter N78, aí sim nós Sim, vamos mas isso começar. estamos a falar. Sim, mas isso é com todos os sites. Mas estamos a falar, eu estou a falar do. Porque a Mel só usou o standalone na N78, Certo? né? Mas é o que eu A estou a nós tem dizer. na N78 e na. Mas é o que eu estou a dizer, tu estás habituado a ter velocidades com a questão da agregação de bandas do NSA, não é? Portanto, com o 4G e com o 5G, e isso permite-te não só utilizares os dois cores, como ao mesmo tempo teres muito mais capacidade nas tais zonas que tu dizes de condensação de pessoas, também porque uma coisa é nós termos duas infraestruturas a assumir essas despesas, vamos dizer assim, outra coisa é ter só uma, porque o SA, como a Mel está a lançar, é um SA perneta, ou seja, é um SA que
a nível massificado, todos os. Ai, agora estou no SA. Ai, agora é muito bom, por exemplo, do ponto de vista de reduzir bateria que eu vou consumir no meu telemóvel. É tudo ótimo. Mas depois tens o problema seguinte, que é o SA tem baixíssima capacidade de propagação de serviço, ou seja, as bandas do N78 têm baixíssima capacidade, portanto, tu ficares sem sinal nesse aspecto é banal, portanto, naturalmente tens que ter sempre o 4G ali de suporte nas outras bandas, e depois ainda tens mais, que é como essas são bandas de altos débitos e onde as pessoas vão estar a carregar forte, o que vai acontecer é que rapidamente vais levar ao esgotamento ao site. Portanto, não só vais ter que desdobrar muitas antenas, como vais ter que ativar a funcionalidade que os senhores depois querem meter paga, que é a questão do No caso slicing. porque a nós também usa a N28, mas né, de que é que me serve ter o SA na N28 se depois para ter o SA tem que ter um tarifário todo XPTO e não sei o quê. Claro. Ou seja, que é para depois, aí sim, nós nessa circunstância iríamos ter aquela questão de tenho maior débito e não há tanto esgotamento. Porquê? Porque o Core tem lá a inteligência artificial para perceber, ok, o Leandro, o que é que o Leandro está a fazer? Está a fazer uma videochamada do concerto, quer que a pessoa perceba. Pumba, vai para a fatia de rede de alto upload e com baixa latência. Pumba, o que é que o Pedro está a fazer? O Pedro está a fazer uma chamada, então saca-o fora daí, ele só precisa de uma Mete-lhe no ligação. 4G e pronto. Exatamente, ou seja, também o VONR, lá está. O VONR, em relação ao Volt, da minha experiência, muda zero. Zero, sim. Também não Zero. vejo nada do outro planeta. Quer dizer, é capaz de mudar alguma coisa tecnicamente, mas ao meu ouvido. Muda, mas epá, assim, estamos a falar, no caso da. Mas é muito sutil. E estamos a falar da Mel, a Mel tem códecs de chamadas espetaculares. Não é? brutais. O HD Plus é Tem brutal. códecs de chamadas espetaculares, Sim, não é? muito, muito bom. Não, aí eu tenho que dizer, que aqui nós dizemos A as coisas Mel, como elas nesse são. aspecto, Eu nesse no aspecto, meu serviço da empresa, às vezes faço chamadas que eu assusto-me. É assim, a pessoa atende do outro lado e eu acho que a pessoa está ao meu lado. A clareza que eu ouço o sinal, assim, ei caraça, mas o que é isto? Pá? A pessoa parece que está aqui ao meu lado. sim, é muito bom, pá, O muito bom HD mesmo. Plus é fantástico. Fantástico. Opa, Mesmo. e a Mel comercialmente é uma empresa que eu, ou melhor, não gosto de nenhuma, mas, Não, quando mas em funciona termos bem temos que, técnicos a Mel claro. tem que se dar o braço a Não, torcer, esse aspecto é muito bom mesmo porque são empresas. elimina completamente aquela sensação que estás a falar ao telefone. Que percebes aquele ruído ou aquela. Não percebes nada, a pessoa está ao teu lado, está a falar contigo aqui, ao teu lado. Estás a ouvir o som como se eu Sim. estivesse ao teu lado a falar, é fantástico. Eu tinha algumas pessoas, pronto, que também tinham Mel, opá, fugiu tudo. Pois, Uns para lá está, amigo, outros para a Digi, porque fugiu tudo. porque lá está, são aquelas questões de elitização. Ou seja, é muito giro a gente experienciar e ver, é fixe, mas eu não estou interessado em pagar sobre isso. Se fugissem para o uso, mantinha isso, né? Lá está. Depende Porque da o uso também tem plataforma. isso tudo, não é? Depende da Porque plataforma. o uso, não, a uso em termos de chamadas é igual. É? O uso na plataforma nova muda a questão das velocidades. Não sei se os da nova também têm o SA. É possível que sim, tendo em conta que a meu abre a toda a gente, mas para quê? Está limitado, não é? Pois. Mas pronto, eu sempre tive. O HDMI sempre tive. Tanto numa como noutra. Muito bem. Leandro, vamos entrar no último ponto. Vamos entrar aqui no último ponto da consulta pública e que. Sim, um bocadinho como já estávamos a falar da questão das tempestades, pronto, sabemos que o Ciresp Certo. é muito bom até aparecer alguma coisa, porque quando aparece alguma coisa falha. Verdade. Ou seja, basicamente o que é que acontece aqui? O Ciresp, para quem não sabe, e também acho que não vou precisar de explicar muito, o Ciresp basicamente é como se fosse uma quinta operadora. É a operadora do Estado. E portanto o objetivo é que esta rede esteja separada daquilo que é a rede comercial, das redes comerciais, seja uma rede própria. É uma rede que abrange, acima de tudo, as forças militares ou não militares, os bombeiros, proteção civil, forças de segurança, exatamente. E o objetivo é que esta rede tenha características que lhe permita uma super resiliência, ou seja, não só do ponto de vista da capacidade de propagação de sinal em zonas remotas, como também a capacidade de ter a maleabilidade para, se de facto existe um teatro de operações numa zona qualquer, tem carrinhas que são levadas imediatamente para essas zonas, com geradores, com autonomias gigantescas, para garantir a conectividade de todas as pessoas, e nós sabemos que sempre que dá asneira ao Ciresp, isso paga-se com sangue, como vimos na questão de Pedrógão Grande, em que tivemos Pedrógão Grande, as tempestades. Sim, mas acho que a de Pedrógão Grande é aquela que é mais significativa, porque vimos comandantes de corporações de bombeiros desesperados porque simplesmente não conseguiam contactar
com os seus comandados, ou melhor, com os seus corpos de bombeiros. Portanto, seres uma pessoa que está a gerir uma corporação de bombeiros, os teus homens, e não conseguires contactar com eles numa situação de emergência, para os avisares de perigos, para perceber como é que está a operação em tempo real, é do pior que pode acontecer. E como vimos, depois levou a problemas. E portanto, o objetivo desta Ciresp é isto. E vimos, acima de tudo, o quão falho é este sistema. Aliás, onde o Estado já gastou centenas e centenas de milhões de euros. Muito mais do que qualquer operador torrou do ponto de vista das redes nos últimos anos. Porque apesar de tudo, recordo-vos que o Ciresp não é uma rede com os avanços tecnológicos que nós temos nas redes comerciais. Portanto, é uma rede que visa, acima de tudo, operar no simples, keep it simple, mas resiliente. E nós vimos, por exemplo, agora na questão do apagão, onde simplesmente o pessoal da Proteção Civil e o pessoal que tem responsabilidades e que necessita de comunicação constante, nomeadamente com o Governo Central, presidentes de Câmara, presidentes de Junta, estava a zeros. Pegavam no Ciresp, meu, chapéu. Então o que é que faz? Eu pego no meu próprio telefone e vou ligar. E funciona. Ou seja, no momento em que nós estamos numa emergência, o Ciresp não funciona e eu consigo fazer a ligação para uma rede comercial, isso já diz muito. Pronto. Já diz muito sobre a qualidade de uma rede da miséria da Ciresp. Não é? Exatamente. Pronto. Mas aqui, lá está, a Starlink aqui entra tanto na questão, por exemplo, de termos antenas nos veículos, não é? Nos veículos e nos corpos bombeiros, nas forças de segurança, não é? E também, voltando aqui à questão do Direct to Cell, do Starlink Mobile, também pode entrar nesse aspecto, não é? Pode. Estamos numa situação, estou longe do veículo, longe do posto, longe de tudo, preciso de contactar. E esse contacto torna-se possível. Sim, porque uma das medidas que foi agora tomada no seguimento da questão das depressões e também da questão do apagão foi a colocação de antenas Starlink em juntas de freguesia e câmaras municipais. Porquê? Porque isto pode parecer, e naturalmente na proteção civil, corporações de bombeiro, etc. Isto nomeadamente até a partir do momento em que as pessoas dizem assim, mas juntas de freguesias são imensas, isso é um custo avultado, mesmo nas próprias câmaras municipais. Nós temos que nos lembrar que nessas alturas de catástrofe há alguém que tem que gerir estes mecanismos todos. Seja a proteção civil que se tem que articular, seja também a junta de freguesia que reporta à Câmara e da Câmara que reporta ao Governo Central. Porque é muito fácil nós depois dizer é preciso isto, é preciso aquilo, é preciso levar isto, aquilo, mas é preciso conectividade. Conectividade é fundamental. E portanto, a questão da Starlink é essencial também para essa questão que é uma simples antena Starlink dentro de uma junta de freguesia pode garantir conectividade a 30, 40, 50 pessoas. Porque uma antena com os tais débitos na velocidade máxima, 450 que seja... E 400 megas, isto estou em residenciais. Certamente estas antenas, vão ser estes órgãos e mesmo empresas empresariais. até já devem conseguir débitos na ordem do gigabit. Pronto, mas não interessa. Mas mesmo qualquer coisa nem tenhas 2, 3 antenas, não é? Sim, mas mesmo... para fazer chamadas e assim... Banal. Imagina, eu posso ter 40 pessoas a fazer uma chamada por Wi-Fi calling ao mesmo tempo com 400 megabits. Fácil. Mas fácil mesmo. Tu vais gastar... Sobra. Então, se assumirmos cada chamada gasta 0.5, vou assumir, porque o próprio standby já permite isso tranquilo. Porque o Wi-Fi calling também não exige muito. Exige estabilidade. Sim. Estás a falar de 500 megabits, 500 kbps, kbps. Mais ou menos, assim. Que até se fosse a ver, os codecs não gastam muito. Pronto. Assumindo 0.5, consegues ter 800 pessoas a fazer chamadas. Exatamente. Ou seja, e garantir que aquela antena funciona durante 24 horas também não é muito difícil com um gerador industrial a garantir a capacidade energética da instalação. Lá está. Portanto, as 800 pessoas nunca vão estar aquela malta a fazer ao mesmo tempo. 800 pessoas simultâneas. E aí eu consigo estar ao telefone a falar com as pessoas e as outras pessoas a receber chamadas. Porquê? Porque eu vou estar a falar com o Governo Central, que também terá outras soluções de redundância, e eventualmente a Junta de Freguesia também terá, e portanto a Starlink mostrou aqui uma coisa tão simples quanto temos uma rede de emergência que não tem capacidade de redundância por si só, não tem capacidade de resistir às coisas que nós... o apagão foi a nível nacional, mas veja, por exemplo, o que aconteceu com a depressão Christine, que foi uma coisa muito localizada.
A maior parte do país não aconteceu nada, pronto, umas chuvas e tal, mas não aconteceu nada. Sim. Portanto, uma catástrofe daquele nível, à escala nacional, e nós íamos entrar no mundo da fantasia do Miguel Almeida, lá está, do Pombo Correio e da Idade Sim, das Trevas. que a rede móvel é maravilhosa, que é tudo É tudo muito incrível, bom, é tudo incrível, mas depois a questão é, mas veio um vento e destruiu-nos aqui os milhares de postos, agora vamos demorar. Ainda há pessoas hoje, à data do lançamento deste podcast, que não têm serviço em casa, portanto é só para lembrar esse facto. Pedro, mas também tem a ver com a questão das redes, porque houve muitos postos, ok, tudo certo, mas não venham a dizer que tem o supra-sumo dos serviços. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que seja do ponto de vista comercial, seja, e aliás, a questão do Ciresp, eu já falei sobre isso, e por acaso, agora, coincidentemente, até concordei com a visão de Miguel Almeida, que eu acho que o Ciresp devia de estar assente nas redes comerciais, porque são 4 neste momento. É muito mais resiliente tu teres Mas está, e 4 comecem a operações pensar no do que roaming uma. nacional, também é outra. Comecem a pensar no roaming nacional. Não, e digo Em aqui, não situações de só emergência. para emergências ser sem restrições, mas mesmo em situações normais, opá, fazerem como uma espécie. Na Europeia temos o Roam Like at Home, temos uma PUR, não sei o quê. Fazerem uma cena desse género. Claro, não digo que tenho uma PUR 10, 20, 30 gigas, mas não é uma PUR de, pá, ora bem, um tarifário limitado é tipo 2, 3 gigas. Para usar Leandro, assim. eu nem quero, Mas isso é o mundo da fantasia, porque lá está, ninguém, não, mas é que eu nem logicamente, vou ninguém aí, anda a fazer repara, eu nem isso. vou aí. Eu quero simplesmente que os senhores, em situação de catástrofe nacional, identificada pela ANACOM e depois pelo Governo, quando é declarado o estado de calamidade numa região, que continua a acontecer para as chamadas comuns, o que acontece com o 112. Já funciona hoje. Se tu hoje estiveres numa zona onde a tua operadora não tem rede e ligares para o 112, a chamada sai. Sim, isso já A chamada funciona, não é? acontece Só tem porque que haver uma interligação. Não é muito difícil fazer roaming, não, não é nada do outro mundo. não é, ou melhor, não é impossível, mas é difícil porque existem várias maneiras de trabalhar as redes e ou seja, tens que garantir que haja uma integração entre as 4 operadoras. Ou seja, aquilo não é só eu abro o sinal e toda a gente se conecta lá, é preciso haver configurações, os próprios cores são diferentes, tudo certo, não é simples, mas lá está, não é simples fazer 2 para amanhã. Mas se essa for uma obrigação, Sim, mas tem ou que haver seja, tudo tem preparado, que para termos ali um exatamente. toggle Há uma situação identificada pelo governo com o estado de calamidade naquela região. Essa situação é imediatamente informada à ANACOM, que imediatamente informa os operadores de telecomunicações sobre a necessidade de ativar o roaming nacional naquela região. E a partir desse momento, Pedro, mas eu não tenho internet. É pá, lixo para a tua internet. Estamos Pois, numa também é situação. complicado que fazeres roaming nacional só ali naquela região. Se for a nível nacional é mais fácil, não é? Imagina, Não tens não de é estar a bem. filtrar células. Claro, mas tens essa capacidade de localizadamente conseguires fazer isso, e isto eu já estou, claro que eu preferia o nacional, mas não vamos aí, não é? Porque eu não. Como toda a gente, né? Toda a gente lá Pronto, está. toda E a gente seria o mais preferia o lógico, estamos em nacional. 2026, mas Exatamente, mas tudo certo, mas é tudo certo, não vamos aí. Vamos identificar que nós conseguimos saber onde é que estão as estações base, identificamos que uma percentagem significativa das estações base por concelho e depois por freguesias tem que estar com capacidade de roaming nacional, e a única coisa que eu quero é que as pessoas em circunstâncias de emergência consigam conectar. Não é só para o 112, porque não é só o 112 que salva as pessoas. lá Às vezes está, é o saber chamadas, se o porque familiar está há muita bem, o emergência saber. que não justifica o 112. Exatamente, o saber se o familiar está bem, a ter a capacidade de chamar um táxi para se ir embora dali, o ter a capacidade de fazer qualquer coisa é essencial. E portanto, dentro dessas zonas, o roaming nacional seria fundamental. E portanto, esta questão do Ciresp, que agora é aqui, porque é assim, as próprias redes do Ciresp já têm redundância por satélite. O problema é que não tem uma grande quantidade, que foi isso que Miguel Almeida apontou à questão do Ciresp, que é... Claro, e lá está, as os satélites geoestacionários é para esquecer. Sim, mas mesmo com o Starlink, há muitos que já têm Starlink, ou seja, já existem sites do Ciresp depois em situações de catástrofe são alimentados. O problema é que lá está, não são todos os sites, e existem muitos sites, nomeadamente nas zonas que não são a elite, Lisboa, Porto, Coimbra, Faro, que seja, as zonas onde estão os maiores focos, que depois, havendo um problema como houve a Christine, espera aí que agora este site por acaso não estava. Então, mas espera aí, é uma rede nacional de emergência, que é uma emergência em todo lado, ou só é uma emergência se for no centro da cidade? É que isto Pois é que é só ridículo. nos convém. É uma É uma emergência à la emergência, carte. mas é só enquanto for para pagarmos impostos para nada, não é? É uma Para emergência encher à o la bolso. carte. Mas, pronto.
Mas lá está, Starlink, lá está, conseguiu, porque o Musk não inventou o conceito de baixa órbita, não é? Não. O Musk conseguiu Ele foi inventou foi o conceito de rentabilizar preço. a baixa órbita, porque Exatamente. qualquer outra operadora que tentou fazer baixa órbita faliu. Faliu. Porque não tinha. O Musk reutiliza foguetões e essas coisas todas e consegue rentabilizar a ponto que, bem, a Amazon, agora com a Amazon Leo, é uma anedota, né? Porque a Amazon teve que pagar à SpaceX para Sim. lançar satélites que vão Sim. concorrer com a Starlink. Sim. Sabes o que é que isso significa? Significa que o Elon Musk neste momento é o incumbente. É o dono em vez de ser o dono da Lá está, conduta, é o tem dono da nave. monopólio. Exatamente. Mas isso é o normal quando acontece a alguém que é pioneiro no que quer que seja, não é? Portanto, algo que é relativamente simples de perceber. Agora, já sabemos que no futuro vão haver medidas regulatórias. Mas o senhor tem monopólio nisto? Não, tem que começar a abrir. Mas enfim, aí como já estamos a Mas falar já de uma está, é uma coisa à coisa escala difícil. Por mundial, exemplo, sim. E eu acredito que a por China vai exemplo, ter uma a palavra a questão. dizer nisso em breve. Eu acredito Sim, que a a China, China porque a China também está a desenvolver uma vai. constelação, Sim. mas a Amazon, eu diria que a Amazon, pá, A se própria competir, Europa e a própria é Rússia através de também. serviços, não Sim, através de direto ao consumidor, como é a Starlink. A sim, Amazon, nos moldes da Starlink, não concorre. sim. Sim, porque, até porque lá está, há a questão do pioneirismo, né? Há a questão de ser o primeiro. E as pessoas entre o original e a cópia preferem o original. E portanto, é bom é no sentido que permite à Starlink não dormir à sombra da bananeira e ter a Sim, não andar necessidade. a abusar dos preços, porque eles já Isso andam a aumentar. já andam Pronto, e já não é houve aumentos. brincadeira. Agora ainda bem que voltaram. Ainda bem aqui que voltaram, Se voltaram calhar foi um atrás apalpar, na foi um questão apalpar de da. terreno. Foi um apalpar de terreno. Porque Sim, e imagina, provavelmente correu-lhes mal, por isso é que voltaram atrás. mas imagina, mesmo estes contratos que eles agora firmam com os Estados, porque não aconteceu só em Portugal, de ter as Starlinks para estas Claro, situações. agora é o mundo todo. Agora é o mundo todo. Até porque há aqui um tópico que nós não falámos sobre isso, que eu acho que dava outro podcast, que é a questão da guerra da Ucrânia, onde a Starlink tem cada vez mais relevância, que é. O mundo está a ver diariamente que a conectividade, como nós a conhecemos do ponto de vista tradicional, não nos salva em muitas circunstâncias. E não é só a questão de vir uma chuva ou um vento que, pronto, cada vez, ou agora os fenómenos sismológicos cada vez são mais, e nós sabemos que a situação não está fácil, mas do ponto de vista daquilo que o próprio homem cria, ou seja, das questões de guerra, também o que nós temos Sim, aqui não o funciona. Musk cumpriu. O Tanto que agora o Musk, por Musk exemplo, quer. se fechar a torneira, a Ucrânia perde a guerra. E isto é Pois, essencial, porque isto já aconteceu. Ou seja, já não é com pólvora que se ganha uma guerra. É com tecnologia e é, acima de tudo, com estes serviços disruptivos, onde, apesar de tudo, e como se provou no Irão, quando o Irão decidiu capar, digamos assim, a não são internet, infalíveis. não são infalíveis, porque também é possível eliminar a capacidade de propagação nacional da Mas lá está, Starlink. mesmo aí no Irão, a Starlink nunca foi a zero, não é? A zero, Mesmo nessa mas foi situação. muito perto. Mas foi Mas muito perto. foi Foi muito muito. degradado, não é? Sim. Mas lá está, temos de ter em conta, são países que têm muita capacidade militar para isso, para E não é, fazer jamming em e massa, não não é é? só isso, é a história dos canhões ao manteiga, não é? E portanto, esses países têm muita capacidade, tipo, o quê? Manteiga, o que é isso? Meu, vais morrer à fome e pronto, e acabou. Imagina, nos Estados Ocidentais é muito mais difícil tu fazeres um investimento militar da ordem do que seja o Irão, ou uma Coreia do Norte, ou até uma Rússia, ou o que seja, fazem, Claro. porque eles pegam no bolo e dizem: eu tenho este bolo aqui para a guerra. Mas então não vai sobrar nada para nós comermos? Não. E pronto, e não passa nada porque é o que é cá, não é? Ninguém Portanto, vai fazer nada contra não, isso, está agora, tudo certo, acabou. se for cá na Europa ou nos Estados Unidos, já não vou votar nestes gajos. Ai, os direitos humanos, não sei o quê. Impeachment ao presidente. E no outro lado está o Kim Jong-un, ou o Khamenei, ou o Putin, a dizer o quê? Impeachment? O que é isso, meu? É uma nova fórmula de execução do que seja, estás a perceber? Portanto, há toda essa questão. A Starlink, na minha opinião, nesses países, e dou-te um exemplo muito sério, muito interessante, que é, como tu sabes, por exemplo, nas Coreias, na fronteira das duas Coreias, existem, do lado sul, portanto, da Coreia do Sul, existem megafones gigantescos, com uma fucking de uma potência, com uma altura 24/7 a transmitir informação. Tipo, a dizer coisas, a mandar informação para o outro lado da Sim, para fronteira. o Norte, é isso, não é? Exatamente, tipo, para que as pessoas do Norte ouçam
alguma das coisas. E há malta que manda papéis e malta que manda coisas. Tipo, passar informação. Sim, Porque que é para tentar que as pessoas do Norte também saibam a verdade, ouçam, porque eles lá na Coreia exatamente, do Norte são literalmente lavados, não é? tal e É uma qual, lavagem cerebral. tal e E qual. lá está, o Kim Jong-un agora também, pronto, acabou por Porque repara, reduziu as fugas a zero, sim, a quase, quase sim, zero. sim. É muito difícil fugir Mas, neste momento mas lá. imagina uma coisa, e aqui eu sei que já estamos a sair um bocadinho do tópico, mas acho que é relevante para as pessoas, que é o seguinte: a Starlink é também um veículo de democracia. É um veículo de envio de democracia. Porque nós sabemos, nós dizemos assim: mas este povo tem que mudar. Mas este povo tem que não sei o quê. Calma, tu só mudas um país pela sua geração. Muitas das vezes há coisas que tu não vais conseguir mudar militarmente. Tu podes chegar lá e dizimar tudo. Mas se sobrarem Pois 10 ou temos. 15 com aquela ideologia, eles vão voltar a manter aquele sistema. O que muda na base do que é que seja, a resolução de qualquer problema é a capacidade de tu instruires um povo a acreditar que outra coisa é que é o certo. E é esse movimento que acontece. E nós sabemos, por isso é que isto não é. São tudo coisas que estão intrínsecas. Nós sabemos que, por exemplo, a CIA ou outras entidades ligadas aos Estados Unidos têm muita capacidade de penetrar dentro de países e começar a minar pelas bases. Nós sabemos o que é que aconteceu na Ucrânia e sabemos que muita daquela insurgência contra que levou à questão da Praça Maidan, muito daquilo foi patrocinado pelos americanos. E todos nós sabemos disso. Mas é o que nós dizemos. A democracia só é levada, tem que ser levada por alguém e tem que ser o próprio povo a ter essa capacidade. Aliás, o próprio E a Donald Trump exigir, não é? fez, o próprio Donald Trump no início até fez isso, que é lutem, nós estamos aqui para vos defender, lutem para a vossa causa, derrubem o regime. E é só assim, ou seja, tem que ser os próprios. A Starlink tem essa capacidade, porque no dia em que os americanos quiserem abrir o regime norte-coreano, atenção que é um regime que tem bomba nuclear. Começam a contrabandear antenas, começam. Não Lá está, precisam, só começam a enviar lá para dentro, de alguma maneira, equipamentos. E a partir do momento a Starlink vai ter a capacidade de propagar, não só de lá para cá, como de cá para lá, informação e nós recebemos informação lá de dentro. Pois, A lá está, partir... porque lá está, a Starlink tem o ponto, a Starlink tem esse ponto. O país até pode ter disponibilidade oficial da Starlink e não sei o quê, Sim, ter lá o gateway e afins. Mas se o país começa a dar para a ditadura e começar a censurar tudo, o Elon Musk pode desligar o gateway e mandar o tráfego para fora do país. sim. Por exemplo, ou seja, e isto é tudo ideia que eu estou a dar, no sentido que a Starlink é uma medida também de resiliência do ponto de vista daquilo que é a defesa da cultura ocidental democrática em várias latitudes. Agora nós podemos é dizer assim: mas Pedro, tu dizes assim: Pedro, mas porquê é que nós estamos a meter dentro dos países dos outros? Mas porquê é que deixa os outros estar como eles quiserem estar? Só que é aqui um dos momentos em que muitas das vezes o Elon Musk pensa mais à frente, que é o seguinte: nós não podemos deixar que o problema exista e depois vamos lá solucioná-lo. Nós temos que evoluir a ponto de evitar que os problemas existam, para que nós não estejamos a gastar recursos, tempo e depois a ser penalizados já depois do facto consumado. E a democratização do sistema de internet, ou até a questão do serviço móvel, leva-nos a isto, que é a massificação da informação livre, para não acontecer o que nós conhecemos, que é: está a começar uma guerra agora, isto não está a correr bem, espera aí, fecha a internet, estes senhores agora só veem aqui a página da propaganda. Porquê? Porque isto já acontece nos meios normais, por exemplo a televisão. Tu sabes, a televisão Pois já é. só ouves aquilo que eles querem Bem, e a dizer. televisão, se formos a ver, isso até no mundo ocidental acontece. Eles transmitem o que lhes interessa. Exatamente. E portanto, há uns que têm Eles uma transmitem cor. o que lhes interessa. Exatamente, há uns que têm uma cor mais de uma cor, outros têm outra cor de outra cor. Portanto, se tu tiveres a opinião pública dominada por uma televisão que é ideologicamente agarrada, e se tiveres a internet dominada, seja, podes, imagina, podem-te bloquear à necessidade de tu teres acesso apenas a um conjunto de páginas que dizem o que tu queres, e depois tu dizes assim: não, mas eu sou mais inteligente, eu vou utilizar uma VPN ou vou utilizar aqui uma coisa super Boa sorte a especial. fazer isso na Coreia do Norte. Exatamente, vai-te correr mal. Na Coreia do Norte está mesmo cortado, fisicamente cortado, Exatamente, não há está mesmo acesso cortado. físico. Tal e Nos qual. outros países, ainda vá que não vá uma VPN. Na China, tu consegues passar, tens a grande Consegues, referral, mas não é? depois Consegue, mas tem que tens. ser já uma VPN sofisticada, porque a VPN normal não E passa, depois né? recebes Tem que ser uma VPN visitinha de uns gajos à sofisticada e tua não sei porta. quê. Também. Mas na Coreia do Norte é mesmo físico.
Sim, Está sim. cortado fisicamente, Porque lá não há. está, porque a Coreia do Norte não está interessada, como a China, em ser um polo de desenvolvimento do que é que seja. A China ainda quer ser uma economia que funciona, Pois, a Coreia não do é? Norte podemos dizer que é assim uma prisão e É, o, é, e é. o Kim Jong-un só quer dinheiro, é o rico lá da cena, Mano, acabou. E está-se o feito. procedimento do Kim Jong-un é muito simples. Primeiro, aquilo é uma dinastia, não é? Portanto, agora vai morrer ele, depois Claro, vem alguém indicado, ou o filho, ou filha, ou claro. alguém do. Pronto, primeiro começa por Depois, aí. somada a lavagem cerebral do povo, aquilo. Depois aquilo é assim, é um regime de fachada, sob o ponto de vista. Primeiro, lembramos-nos que a Coreia do Norte, aqui há muitos anos atrás, tinha um nível económico muito superior à Coreia do Sul. Muito superior. E tornou-se na merda que é Sim. hoje. Não é? Portanto, hoje em dia, tu só ouves falar da Coreia do Norte quando acaba o dinheiro. Portanto, quando acaba o dinheiro, o que o Kim Jong-un decide fazer é mandar uns mísseis para o mar junto ao Japão, para colocar medo. Porquê? Porque houve um conjunto de pessoas que nos governou durante muitos anos de forma errada e que deixou que aqueles senhores tivessem uma bomba nuclear. Começou aí. Não é? Porque se aqueles senhores não tivessem uma bomba nuclear, era um não problema. No dia que eles mandassem 3 Mas era mísseis para o mandar Japão. uns mísseizinhos para lá para a Coreia do Norte, por isso o reconquistava aquilo, estava feito. Exatamente, portanto, não é? Agora, Até porque uma deixámos Coreia do ter bombas nucleares. Pronto, e é mal comparado ao que está a acontecer agora com o Irão outra vez, não é? Portanto, também se estes senhores, estás a imaginar, não é? Portanto, para o lado, o terror que seria, o terror que o Japão e que a Coreia do Sul sofrem é o mesmo terror que o Irão ia provocar a Israel, por exemplo. Está ali no meio de um ninho de víboras, que também não é isento de responsabilidade, mas enfim. A Starlink é absolutamente essencial nestas situações e muitas vezes quando se fala em cenários de guerra, em cenários de catástrofe, em cenários do que seja, Starlink é de facto um produto absolutamente inovador, desenvolvido por um senhor que tem muitos defeitos, mas também tem muitas virtudes, e de facto tem sido um. Sim, porque o Musk é assim um gajo meio maluco, É pá, mas é o que é. mas Mas meio, se calhar é mesmo maluco é por inteiro, mesmo. mas pronto. Não, é capaz de Mas ser o que mesmo, fez, mas. mas é uma coisa, mas é como eu dizia da Mel do H&M e afins, não é? Opa, a empresa pode ser o que é, mas tecnicamente, lá Sim. está. A Starlink é a mesma coisa. O Musk pode ser um gajo assim meio coisa, mas o serviço é o serviço né, funciona. Sim. Sim, sim, lá está, a Mel nesse aspecto, aliás, há muitas pessoas que defendem que a Mel, a melhor, que os problemas que a nós teve em conseguir garantir a manutenção da infraestrutura do Ciresp, agora no apagão, etc., e que o Estado depois culpou a nós e que o Miguel Almeida veio dizer não, que isto não tem nada a ver connosco, não fomos nós que pensámos nisso, não sei o quê, há muita malta que defende que a operadora que devia de estar a garantir essas manutenções seria a Mel. Porque é a única que Lá tem está, a viu-se no capacidade. apagão, quem é que tem? Viu-se no Exatamente. apagão, quem é que falhou menos, Foi a né? Mel, sim, E isso é verdade. fora, e a Mel, eu vi num site qualquer, vi numa notícia qualquer, que dizia que a Mel tinha certificação para isso, né? Para intempéries, né? Sim, Que é a sim, mas, única. Cá mas em lá está, Portugal tem isso, tem né? a ver com isso, tem a ver com a dimensão, tem a ver com a infraestrutura. É uma empresa que Porque tem a uma. Mel também temos de ter em conta que herdou a infraestrutura da PT, não é? Da PT, antiga, não é? claro, isso dá-lhe uma capacidade tremenda sob o ponto de vista de capacidade de infraestrutura. Bom, Leandro, quero-te agradecer pela tua participação aqui, já estamos com 1h45 de programa. Treta do meu. Acho que conseguimos, nesta hora e 45, falar da maioria dos problemas que queríamos falar. Acho que o programa ficou bastante interessante, até aqui com esta parte final a irmos a outros tópicos que é sempre relevante. Pá, e quero-te agradecer pela disponibilidade de teres vindo aqui. Não está descartada a possibilidade de estares presente em mais alguns sentidos improváveis de decisão. E pronto, eu Nós, também agradeço pelo convite, pela participação. Que acho que lá está, a Starlink é como eu digo, é uma solução para muita gente. e eu também te agradeço aqui a participação. Muito obrigado a todos também. Já sabem, pessoal, na descrição vai estar o link de referral aqui do nosso amigo Leandro e vai estar também o link do GSM World, portanto, que é um grupo de Telegram onde nós normalmente estamos e falamos sobre tópicos das telecomunicações e não só. Muito obrigado a todos e vemos no próximo Sentido Improvável de Decisão daqui a 15 dias.